Opa, voltamos aqui. Então vou começar tudo de novo. Olá, razoáveis e razonetes, tudo bom? Hoje tem uma coisa muito estranha aqui no Razão de Aspecto. Eu não, você é a forma da água. Não, é a forma da água. Ah, tá vendo, Vitor? Tá bom, enfim. Fizemos aqui a retrospectiva do que a gente tinha falado desde então. Essa aqui é a segunda mesa quadrada do ano, mas vamos fazer outras. Em breve tem Oscar, enfim, a gente engata aí. Mas essa mesa, a gente tem uma mesa que tem um tema especial e tem uma participação que não é. A participação é especial, mas é o membro titular que está nos trazendo guloseimas de Sundance, depois de passar, quantos dias? 10 dias em Sundance, 30 filmes, são 111, são 110 ou 111 no festival, ou seja, cobriu mais de um quarto do festival uma pessoa sozinha, né? Vocês lembram dessa pessoa aqui que trabalha? Ah, Maurício Costa. Essa barba tá horrorosa, né? Tá na hora de fazer. Nós todos. Ainda bem que ninguém tem barba nesse site. Então já vamos começar aqui, como de sempre, nosso primeiro quadro, para quem nunca viu, ninguém nunca viu e ninguém está vendo, inclusive, né? Mas para quem nunca viu a Mesa Quadrada, nosso primeiro quadro é o destaque, que a gente destaca algum filme, normalmente que não esteja no cinema, mas é meio freeform, assim, cada um destaca o que quiser. Então, apresentações e destaque, começando aqui da ponta direita, voltou para o seu lugar. Eu não sou o Thiago do site O 7, tanto que eu lembro do nome do site, então... Mas eu sou Anielo, estou aqui para destacar dessa vez um filme que eu já falei muito na mesa quadrada do Festival de Sundance do ano passado, que é o 78/52, que já estreou no Netflix, eu tive a chance de ver, assisti ontem. E é um documentário sobre a cena do chuveiro do Psicose. E assim, quem assistiu, as duas pessoas que assistiram há mais ou menos um ano atrás, eu sabia que eu estava louco para ver e atendeu completamente minha expectativa. Ele só causou uma estranheza porque ele começa falando não da parte técnica, ele deixa a parte técnica de cinematografia para o final e fica falando da parte cultural. Então assim, eu esperava o exato oposto, mas isso não significa que o filme é ruim por causa disso, foi só uma escolha narrativa. E assim, os depoimentos são deliciosos, a profundidade que ele pega muito na parte cultural das influências, o que gerou a ideia da cena e o que a ideia da cena representa para o cinema como um todo. Recomendo, vá lá, assista. 78/52, quem é fã de Hitchcock vai gostar, quem é fã de cinema vai gostar, e se você não gostar, você está errado. Explica para os razoáveis o que é 78/52. 78 segundos de cena, 52 cortes na cena do chuveiro do Psicose. Né? Inclusive um nome muito legal. Por falar em Thiago do site O 7, parabéns, Thiago, feliz aniversário, é hoje, a gente não esqueceu você não. Hoje estamos aqui com titulares, os 4 originais aqui do Razão de Aspecto, mas com certeza Thiago estará de volta aqui com a gente em algum momento. A gente gosta muito dele, parabéns, felicidades, muita saúde, paz, aquelas coisas que os pais nos falam. Mas só aquele titular fora de forma, né? Que só joga de 4 em 4 meses. É que o Maurício é tipo o Valdívia, ele tem um chinelinho e tal, não sei o que, aí entra, faz gol, mas aí, tô com chinelinho. Tá. É o craque do chinelinho, mas é craque. Bom, eu vou recomendar um negócio, já que hoje é Sundance, né, esse festival pra gente inteligente, que vê filmes difíceis e tal, mentira. Mas eu vou recomendar realmente um filme que normalmente não alcançaria muitas pessoas, não. Bom, algumas pessoas sabem que eu já morei na Finlândia, quando eu voltei pro Brasil eu comprei uma porção de filme que não vi todos até hoje. E vi recentemente um filme chamado Steam of Life, eu não vou arriscar o nome em finlandês, mas Steam of Life é o vapor da vida, é um documentário. E o documentário basicamente é o seguinte: são homens tomando sauna e desabafando sobre coisas da vida. Ou seja, ele é chato pra diabo, mas ele é muito bonito. Ele é muito bonito. A sauna na Finlândia tem esse caráter muito não tem uma pegada sexualizada, é um local de reflexão, é um local de meditação às vezes. E o documentarista fez muito isso, ele conseguiu captar. O homem finlandês é um homem fechado, ele não se abre. E a sauna foi um lugar onde o documentarista escolheu para que esses caras se abram. Então tem o cara falando da morte da filha, tem o outro falando da dificuldade no exército, enfim, são desabafos, mas muito tocante, muito bonito, vai preparada, triste pra diabo. Né? O finlandês parece que não sabe fazer coisa alegre. Mas Steam of Life, onde é que eu vou achar isso, Daniel? Tem no YouTube com legendas em inglês. Não sei se tem em outro lugar. Procurei, não existe DVD no Brasil, acho que não tá na Netflix.
Stream of Life, recomendo, mas filme lento, bonito, poético. Até recomendar, especialmente para o Maurício, que gosta muito de documentários. Esse é um documentário muito bonito. De ver homens na sala. E tem homens pelados o tempo todo também, se alguém se interessar. Mas, de novo, zero sexualidade. Tá no YouTube. Maurício Costa. Hello. Saudade, cara. E aí? Mas só pra livrar a cara dos finlandeses aí, já que você tava tocando no assunto, tem o diretor que fez O Homem Sem Passado e o Outro Lado da Esperança, que são filmes muito engraçados, né? Muito bom. Muito bom. Inclusive, o Outro Lado da Esperança, infelizmente, não entrou nem na pré-lista dos filmes pro Oscar, mas é um filme muito bom, dos filmes menos badalados que eu mais gostei no ano passado. É o Mika, né? É o Mika? Tem 2 Quaresmac, né? Daqui a pouco eu vejo o nome do Acho que é o Mika. Bom, mas enfim, sobre o destaque também aqui temos que agradecer ao streaming de vídeo, né? Principalmente a Netflix, nesse caso, que lançou nessa semana um dos melhores filmes que eu vi no Festival de Sundance 2017, falei aqui na mesa quadrada da época, que é um western, quer dizer, não, quando eu falo western, você imagina, na verdade, um filme de faroeste, né? Mas western no sentido narrativo mesmo. Um western... Só para corrigir o Outro Lado da Esperança, do Aki Kaurismäki, é o irmão. Um western de suspense que se passa na Irlanda do Norte, chamado Bad Day for the Cut. Que filme sensacional. Quem curte suspense psicológico e suspense de ação vai gostar muito. O filme trata, basicamente, o sujeito é um fazendeiro lá, mora com a mãe, e aí um belo dia ele tá na mãe doente, tá dormindo na van, chega alguém, mata a mãe dele, e quando ele acorda, os assassinos estão indo embora, e aí ele vai atrás para saber quem matou a mãe dele, acaba se envolvendo numa rede envolvendo máfia, tráfico de pessoas e tal. Só que o que os caras não contavam é que o fazendeiro era foda, né? O fazendeiro era caçador, tudo e tal, e aí o filme descamba para uma investigação pessoal, uma vingança e violência. Essa não é a mesma coisa que o Estrangeiro. Só que é infinitamente melhor. Vocês não têm ideia do quão melhor é o filme, assim, como suspense psicológico. Já está na Netflix Brasil, Bad Day for the Cut. Inclusive, vou escrever sobre esse filme nessa semana. Bacana. Quem é você? Olá, eu sou o Lucas Albuquerque. Bom, já que eles estão indicando filmes mais sérios, até num tom mais solene aqui, eu vi, e de certo modo revi, mas é porque eu tinha visto só dublado no SBT, a trilogia Blade. Não estou falando de Blade Runner, né? Blade. Não é o Beyblade também. Não é bem Blade. Blade é aquela trilogia de vampiros, pré-crepúsculo, não sei. É de vampiros, não é de vampiros. Isso, exato. E assim, me surpreendeu positivamente. Eu não lembrava que o 1 era tão bom. Os efeitos estão muito datados, o filme é de 98, os efeitos realmente pesam assistindo com olhos de 2018. O 2 é muito melhor, o 2 dirigido pelo Guillermo del Toro, que foi o que me motivou a ver o filme, porque eu tinha acabado de ver A Forma da Água. O 3 é um terror. Sim, terror não no sentido do gênero. O 3 é horroroso, assim. Os 3 filmes estão na HBO Go, então quem não ficar só indicando aqui Netflix, então também quem tem acesso à plataforma, vale a revisitada. A ação é muito interessante, as coreografias são muito bem feitas. Tem o... Assim, você não vai ficar com medo, você não vai ficar, nossa, olha que vampiro aterrorizante. A proposta nem é essa, na verdade. A proposta é mais realmente uma coisa mais ação, aventuresca. E o gore do filme do Blade 2, realmente ele é mais impressionante, assim. Recomendo... Reveja o 2, assim, pelo menos o 2, se você já viu, né? Se não viu, dá pra ver o 1 e o 2 tranquilamente. Então, Blade, trilogia. Lembrando que Blade, poucas pessoas lembram, poucas pessoas fazem essa relação, mas é da Marvel, né? É um personagem surgido na revista Tumba do Drácula no década de 70. O 3 tem a abertura da Marvel, inclusive. Pois é. Então, Blade, a gente, quando vai falar de universo Marvel, às vezes esquece, mas tá aí nessa turma. Muito bem, então hoje a gente vai ficar, todo mundo vai ficar quieto aqui olhando pro Maurício. O Maurício acabou de chegar de Sundance, ele tem 10 dias de fofoca para nos contar. Bom, tem uma fofoca. Vamos a Bella Thorne foi expulsa do hotel porque estava fumando maconha. Cerveja, né? Acabou a sessão contigo. Não é cerveja, é maconha. Meu Deus. Bom, vamos por partes. Antes do Maurício aqui entrar nos bastidores, fofocas e todas as fofocas das celebridades do Park City, que eu duvido que ele tenha tempo de ver. Ele estava ocupado trabalhando. Os vídeos do Maurício estão no site, estão no Razão de Aspecto.
É só você clicar lá, razõdeaspecto.com, e tem o íconezinho de festivais, é Festival Sundance, vai ter todos os vídeos lá, onde ele comenta filme por filme. Mas eu vou deixar a primeira pergunta. E aí, Maurício, como foi Sundance? Primeiras impressões que você pode nos passar do festival? Eu tava muito mais cansado. E por que Sundance é tão legal, né? Sundance é legal por várias razões, né? Assim, ele tem várias características assim que tornam o festival muito atraente. A primeira é que lá você vai... Ele é uma plataforma para filmes que você não veria de outra forma, que não alcançaria um grande público de outra forma. Ele é bem mais diversificado. Então, por exemplo, não existe lá esse problema no Festival de Sundance. Não é um problema quantas diretoras mulheres, quantos diretores negros você tem. E eles não precisaram estabelecer nenhuma cota para isso, né? Ao natural, a própria natureza do sistema de seleção leva a que os filmes sejam diversificados em origem e tema. Nesse ano o Brasil foi bem, botou 2 filmes na competição, 2 longas excelentes na competição de filmes estrangeiros. E aí você tem várias coisas, né? Você tem os filmes que vão lá para fazer estreia mundial, que já tem distribuição, ainda que não sejam filmes dos grandes estúdios, né? Você tem os filmes que entram na competição, que geralmente são os filmes mais diferentes, mais interessantes, e você tem uma programação gigante de documentário também, que é um festival que dá muita ênfase. Você pode fazer um festival inteiro só de documentário, né? Com 30 documentários. Eu poderia ter visto só 30 documentários no festival. E ele, na verdade, tem muitos filmes que são comprados pelos grandes estúdios lá e que depois você não tem ideia, né, de foram filmes comprados pelos... depois, quando ele chega no Brasil ou quando ele vai para o mundo, você não tem ideia de que ele era um filme independente que foi produzido com 1 milhão e comprado por 2 no Festival de Sundance, né? Alguns bons exemplos bem recentes agora, só no Oscar agora, desse ano, você tem 3. Né? 2 para melhor filme, Get Out e Me Chame Pelo Seu Nome. O Corra e o Me Chame Pelo Seu Nome. Esses 2 estavam lá como premiers independentes, foram comprados lá. E também o The Big Sick, que inclusive foi a grande venda de Sundance no ano passado, foi comprado pela Amazon por $2 milhões. Tá concorrendo a melhor roteiro adaptado. O Mudbound também, né? O Mudbound, o Lágrimas no Mississippi. Mas o Lágrimas no Mississippi, ele já está na Netflix nos Estados Unidos, na verdade, mas vai chegar no Brasil aqui em fevereiro. Ele também foi premiado no ano passado. Aliás, inclusive, aqui, aproveitando o ensejo, até pelo nível de comparação, as premieres do ano passado estavam melhores que as premieres desse ano, né? Essas premieres de filmes maiores, né? Me Chame Pelo Seu Nome é um filme muito acima das premieres desse ano. O Corra é um filme muito acima das premieres desse ano. Mudbound é um filme muito acima das premieres desse ano. Teve 2 que estavam dois que estavam na pré-lista e não chegaram até o final, que é o Uma Verdade Mais Inconveniente, que estava entre os 15 dos documentários, e o Foxtrot, que estava no 9 para língua estrangeira. Então, só que o Foxtrot foi desse ano, passou esse ano. É que o Foxtrot, na verdade, ele passou na mostra de filmes do ano anterior que eles acham foda. Então, não é um filme de Santos. Ele estreou estava lá, né? Em Veneza. Eu vi lá. Ele estreou em Veneza. Mas tem outro, né? Na verdade, eu acho que tem 2 documentários de Sundance, de Sundance 2017, no Oscar, né? Que é o Strong Island e Os Últimos Homens em Alepo. Isso, verdade. Também são dois documentários do Festival de Sundance. E assim, a quantidade de filmes dirigidos por mulheres, a quantidade de filmes dirigidos por negros, a diversidade que eles dão para os filmes estrangeiros que vão para lá, né? De tema, de origem, né? Tem tudo que você pode imaginar. Realmente é uma experiência transformadora para um cinéfilo, entendeu? Você passar esses 10 dias lá, você sai com a sua cabeça de outro jeito, até porque você tem uma cidade pequena, que eu acho que a população normal da cidade é, sei lá, 40 mil pessoas, e o festival leva 70 mil para Park City para ficar vendo filme o dia inteiro, entendeu? Das 8h30 da manhã até meia-noite. Todo mundo que tá ali não tem nenhum perdido, é porque gosta de cinema. Não, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante. Para quem viu a mesa quadrada passada, que a gente falou de expectativas, a gente acaba ficando muito apegado às expectativas de grandes estúdios, continuações, Marvel, DC, Guerra nas Estrelas e filmes de ação, filmes com grandes atores, grandes diretores, etc.
E embora a gente fique brincando com o Maurício aqui, que ele fica tirando onda, porque eu já vi em Sundance, etc. Mas esse exercício que ele faz é muito bacana porque ele antecipa coisas que a gente talvez não antecipasse, não conseguisse antecipar só de olhar do lado de fora. Assim, olhar, tá ok, disso aí, o que a gente precisa prestar atenção esse ano? Isso é muito bacana. Alguém quer fazer alguma pergunta específica para o Maurício? Tem uma perguntinha, assim, que especificamente no vídeo que mostrou a entrada do Nicolas Cage no cinema, o culto à celebridade aqui nos Estados Unidos, qual diferença você apontaria? Então, vamos lá. O Nicolas Cage, na verdade, foi a única sessão em que o cara bancou a estrela, entendeu? Todas as outras sessões, o cara entra, você pode filmar, fotografar numa boa, e como vocês veem no vídeo, eles me pedem para parar de gravar, né? Foi a única sessão que teve isso. Mas lá, não, você fica até constrangido, assim, entendeu? Você chega, por exemplo, o primeiro festival de Sundance que eu fui, eu fiquei sentado 2 cadeiras à frente do Slash. Ninguém chegava perto do Slash, ninguém ia pedir autógrafo pro Slash. E é a mesma coisa lá, ninguém vai em cima dos caras, ninguém sai pedindo autógrafo e tal. O cara tá andando na rua, lá tá todo mundo olhando como se fosse o Caetano Veloso no Leblon, entendeu? É mais ou menos assim, ninguém cai em cima. A não ser quando são os ídolos adolescentes, assim, né? Quando eu passei pela Bella Thorne na rua, ela tava cercada de adolescentes gritando e tentando tirar selfie. Tá, mas essa é mais da natureza da idade. Se eu gritasse lá pra eles, eu teria feito isso pela minha sobrinha, entendeu? Que adora a Bella Thorne, mas não. Se eu gritasse perto do Slash, você acha que ele ia se incomodar? Eu acho que ia. Ia. Lucas, tem desse do Ele é bem estrela. Então. Lucas, você que viu todos os vídeos do Maurício, alguém tem que ter visto, né? Você também viu? Eu também vi todos os filmes. Algum dos filmes que te chamou a atenção, coçou em especial para assistir? Eu tenho uns aqui. Eu tô muito curioso pelos filmes que o Maurício deu nota baixa. Porque assim, as notas baixas do Maurício são, em geral, as minhas notas negativas. Então, como a minha lista de piores do ano não se faz sozinha, eu quero muito ver esses filmes que o Maurício deu tipo, nota baixa, tipo 3,5. Então eu quero saber do Maurício, assim, o que teve de algum filme específico ruim. Ele teve 1,5. Tem o Mandy deu 2, não foi? O Mandy deu 2 e o do 1,5 eu não lembro qual que foi. Denzel. Então fala desses dois filmes. Olha, assim, vamos começar ali, depois a gente melhora. Então começa do pior aí. No meio de tanto filme bom que vamos lá. Que é do nosso querido Robert. Inclusive a minha lista no Letterboxd, quem seguir lá, Mal Costa, a minha lista no Letterboxd, ela tá do pior pro melhor também. Então é Denzel, que é o do Robert Pattinson. Não, é o Robert Pattinson e da Mia Wasikowska, mas que é dos irmãos. Dupla de dois, dos irmãos Zelda. Não, mas eles até são. Eles garantem uma estrela pro filme. É o que tem pra garantir uma estrela no filme. Mas assim, na verdade, não é uma questão de eu dar nota alta ou nota baixa. Eu simplesmente não me submeto à tortura de ver filmes ruins até o fim se não for obrigado. Então, se o Lucas assiste 40 filmes por ano que ele dá nota 1 e 50 que ele dá nota 2, eu acho que ele é um cara que precisa de um tratamento psiquiátrico por se submeter a uma coisa dessa, porque eu não vou pagar para ver e eu não vivo de fazer isso e eu não vou fazer isso. Dito isso, no festival tem que ver até o fim, já tá lá. Sim, não, mas no festival, assim, se eu já entrei no cinema, se eu já paguei e entrei no cinema e o filme é ruim, eu aguento até o final, a não ser que seja uma coisa completamente ofensiva, como era Acuso, por exemplo, no ano passado. Eu aguento até o final. Mas assim, num festival como Sundance, é muito difícil você ter filme ruim. Porque só longas-metragens são 6.000 longas-metragens submetidos, dos quais você tira 24 americanos e 24 estrangeiros. Então, para você conseguir colocar um filme ruim em Sundance, se ele tá lá, ele tá por uma razão, entendeu? Geralmente esse filme ruim tá lá porque eles estão querendo fazer um statement sobre um tema, sobre determinada estética, sobre determinada linguagem. Geralmente, alguns dos filmes mais desastrosos estão na sessão de meia-noite, porque eles sempre colocam um filme que é para ter estética de filme B, com essa ideia de filme B. Que foi o caso do Mandy. Que foi o caso do Mandy, mas o Mandy não é tão ruim quanto os B dos anos anteriores, já explico por quê. Então é realmente difícil você ter filme ruim lá, entendeu? Não é raro, tipo, você tá escolhendo os melhores filmes entre os melhores filmes do mundo. E além disso, a maneira como eles selecionam também não é assim, junta 3 caras aqui que durante um mês vem os filmes escritos, entendeu? Os caras têm programadores fixos, tem equipe de programadores, os caras passam 3 meses vendo o filme o tempo todo. A maneira como eles selecionam
né? Cada programador vai escolhendo seus filmes e você vai cortando, fazendo a seleção até chegar no final. Então, é uma raridade você ter um filme realmente ruim, chegando até as sessões. Aí desses 2 bombas aí, o Denzel e o outro? São 3 bombas, na verdade. Mandy? São 3 bombas. O Denzel, o Mandy e o Madeline's. Bom, o Denzel, na verdade, foi quando é a pior nota, pra mim pesa muito. Quanto mais recursos o filme tem, pior é a nota se ele for ruim, né? Porque... Tinha tudo pra ser bom. Exatamente. Quando você tem dinheiro para fazer um filme, só o que pode torná-lo ruim é a sua incompetência. Já quando você tem pouco dinheiro para fazer um filme, você pode fazê-lo ruim mesmo que você se esforce muito. E ele, na verdade, é um filme chato, entendeu? Ele tentou ser um filme dos Coen que deu muito errado. E ele basicamente é chato, a montagem é ruim, o protagonista é um completo idiota, você não se engaja. Sinopse aí pra quem não viu seus vídeos, uma linha assim. Em uma linha, o Denzel é um sujeito que assume a identidade falsa de um pastor e acaba sendo levado numa missão para recuperar uma mulher sequestrada, que supostamente tinha sido sequestrada, mas na verdade tinha fugido com um amante. E o Robert Pattinson é o noivo apaixonado que vai resgatá-lo. E aí, o que mais que teve? Teve o... Aí tem o Mandy. O Mandy, na verdade, assim, ele é um filme... Eu não posso dar uma nota muito alta pro Mandy, a não ser que eu tivesse, sei lá, no canal do Jetro, ou se eu fosse fazer uma crítica especificamente para adoradores de filmes B. Eu acabei voltando ao Mandy várias vezes, em vários vídeos, falando disso. Por quê? Porque o Mandy... Se eu chegar aqui e disser, nossa, ótimo filme do Nicolas Cage, vai assistir nota 4, as pessoas vão me dar um soco na cara, entendeu? Porque 80 a 85% do público vai odiar o filme. Só que ele funciona ele é feito para e funciona para um nicho muito específico. Então, se você gosta de filmes com estética de filmes B, você gosta de ficções e terror dos anos 60 e 70 de filmes B, né? E você curte o cinema trash, você necessariamente vai gostar de Mandy. Porque Mandy, ao contrário, ele é um filme bem feito, né? Ele é um filme de grande orçamento e com grandes atores que faz uma homenagem aos filmes B. Então, ele gasta uma fortuna para se parecer com um filme B. Tipo um Roundhouse, Planet Horror. Mais ou menos, exatamente isso. E, então, ele é bonito, mas assim, tipo... que engajamento Maurício, vou ter de ficar assistindo uma cena de 20 minutos de um culto de um sujeito que se acha Deus... e fica numa viagem de LSD conversando com seus seguidores sobre qual vai ser o próximo passo da pessoa que eles vão sequestrar, entendeu? Tipo, pra mim, nenhum, entendeu? Mas provavelmente pra quem usa ácido é uma coisa maravilhosa. Esse, na verdade, eu acho que é o ponto do filme. E o Madeline's Madeline foi um filme experimental que eu acho que deu errado. Apesar do filme ter boas atuações, ter um bom montador, ter uma boa fotografia, ele acaba sendo uma péssima experiência. Anielo. Eu tenho uma curiosidade de um documentário, eu fiquei muito surpreso quando eu vi o vídeo, porque é um documentário sobre a banda de black metal. Não é documentário, é ficção. É uma ficção? É uma ficção. Mas é inspirada na vida dos componentes da banda, Isso, né? Do Mayhem. Exatamente. Não sei se é essa a pronúncia, mas acho que é Mayhem. Mas qual é a minha curiosidade? Deixa eu explicar qual é a minha curiosidade para o Maurício. Como é que é o nome do filme? Lords of Chaos. Eu fiquei com muita vontade de ver. É que assim, eu curto heavy metal, começa daí a curiosidade, e eu sempre interpretei o satanismo dentro do heavy metal como uma coisa mais mise-en-scène, não sei o que, até conhecer o black metal norueguês. Que realmente a coisa ali é num outro nível, assim, é um pessoal que queima igrejas, já entregando uma partezinha do filme, é um pessoal que pega a cena de suicídio de um dos membros da banda e bota na capa do disco. Então, assim, eles são diferentes, eles são diferenciados. Não é um cara que morde morcego no palco e depois fica ali, faz um reality show com a família. Não é esse tipo de satanista de palco, assim. Então, queria que o Maurício comentasse sobre isso, assim, sobre essa estranheza do... Vou contar uma pequena história pessoal. Tinha uma loja lá perto da minha casa na Finlândia que era uma loja de black metal, assim. Eu tinha muito medo de passar perto, cara. E eu falei que um dia eu ainda ia chegar lá e perguntar se tinha um disco do Roxette pra ver o que acontecia, mas eu sabia que eu não ia fazer isso. A melhor piada do filme é com o Scorpions.
Aí chega o cara que é fã pra eles, não, porque eu adoro teu trabalho, eu adoro black metal, não sei o que e tal. Aí ele só olha pro cara e aponta assim na jaqueta e tá Scorpion. O cinema caiu abaixo rindo na. Ai, bom, mas terei de desiludir aqui o Anielo, né? Na verdade. Não, assim, esse foi um filme que quando eu já ia assistir todos os filmes de meia-noite, né? Entrei. E esse foi o filme que eu pensei, cara, isso vai ser uma bomba, isso vai ser tão ruim, vai ser tão ruim. Meu Deus, esse vai ser o pior filme de meia-noite. E para minha surpresa não foi. Ao contrário, foi um filme até muito bom, até pelo elenco, né? Tem o Bill Skarsgård, tem o Jonas Åkerlund, é um ótimo diretor. Mas é o seguinte, na verdade, a história toda do Mayhem é exatamente sobre isso. Porque o criador do black metal norueguês, no final das contas, toda a contradição dele, o que leva ele ao final trágico que ele teve, a disputa que ele teve com o baixista, é exatamente porque o baixista, que era fã dele, que é esse cara que eu falei aqui do Scorpions, né, quando era adolescente, o baixista que era fã dele, na verdade, é um cara que levou o negócio muito a sério, né? E ele, o criador do black metal norueguês, levava a coisa como uma mise-en-scène, entendeu? E é por isso que termina do jeito que terminou. Aí eu não, quem quiser saber, veja no Google aí como foi a história. Mas o filme é bem legal, porque ele começa exatamente na adolescência, então o filme começa engraçado, né? O cara lá, o Winston, criando lá o black metal norueguês, a coisa toda, né? E mudando os rumos do death metal, e com eles adolescentes até... E à medida que eles vão ficando adultos e a coisa vai ficando feia, o filme vai ficando sombrio e vai acompanhando, né? Até chegar ao fim. Mas para a tua desilusão, o black metal norueguês, no final das contas, o objetivo deles o objetivo final era realmente ser uma mise-en-scène. Quem levou a sério demais foi parar na cadeia, entendeu? Mas basicamente esse é o destino do negócio. Para ficar na sessão de meia-noite, só para o pessoal explicar, o Maurício vai explicar para vocês exatamente o que é a sessão de meia-noite para não falar besteira. Mas teve um ótimo de terror também, que é o Hereditário, é isso? O Hereditário. Então, Assassination Nation e Hereditário. Agora a parte boa. O Hereditário vai chegar no Brasil. A parte boa da sessão de meia-noite. Assassination Nation também. Não, mas Lords of Chaos foi um bom filme de meia-noite, né? Só o Mandy, na verdade, foi o único que eu acho que ficou abaixo. Só explica em 2 minutinhos o que é a sessão de meia-noite. A sessão de meia-noite é onde eles colocam terror, suspense e filmes esquisitos. Tá. Basicamente é isso. Geralmente os filmes ruins da meia-noite são os filmes esquisitos. Que nesse ano foi o Mandy, no ano anterior foi o Kuzo e no ano anterior foi o Monstro Dentro de Você. Que tá na Netflix também, que é filme horroroso. Bem fraco. Que filme horroroso. Acho que eu dei meia estrela para aquele filme só por causa do efeito final do monstro. Só, né? E uma estrela porque o filme existia e meia estrela para os efeitos especiais. O resto do filme só me deu vontade de vomitar e raiva. Não, então, mas aí eu acho que o Hereditário e Assassination Nation nós estamos falando de filmes de outra liga, né? Primeiro, o Assassination Nation foi a maior venda do festival desse ano. $10 milhões foi comprado. Esse filme vai alcançar os cinemas rapidinho. E ele é um filme cheio de estrelas, né? Estrelas adolescentes, tudo e tal, mas ele é um filme cheio de estrelas. Tem um elenco grande, famoso e tal. Então não. Mas esse foi a maior venda por quê? Porque é o filme mais polêmico do festival, com certeza. É um filme que vai causar comoção por onde ele passar. Possivelmente vai ser boicotado em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vem aquela famosa pergunta, por quê? Então, assim, o problema do filme é o seguinte, cara, é impossível você justificar o que os homens estão fazendo naquele filme. Entendeu? Se você vê aquele filme e você, em algum momento, relativiza o que os homens estão fazendo no filme, sai do cinema e vai se tratar, entendeu? Porque você tem sérios problemas, porque ele leva a premissa ao extremo, né? Qual é a premissa? Só porque... Bom, a premissa é existe um hacker que começa a hackear os celulares das pessoas. Ele hackeia primeiro o do prefeito, revela que o prefeito é homossexual. Depois hackeia o diretor da escola, que acaba sendo falsamente acusado de pedofilia porque ele tinha fotos da filha de 6 anos dele na banheira, no celular dele. Depois hackeia de uma menina, que aí entra nas meninas famosas do Instagram. Isso tudo é a premissa inicial do filme. E aí ninguém sabe quem é ela e descobre que ela trocava nudes com um homem mais velho e casado.
E aí o filme descamba para uma histeria no nível de Bruxas de Salem, que não é incidental, né? A cidade se chama Salem. E aí você tente imaginar a histeria das Bruxas de Salem na era das redes sociais. Basicamente isso. E aí o filme se torna não exatamente um manhunting, né? Mas um woman hunting. As mulheres começam a ser caçadas para serem espancadas e mortas e tal. Só que aí o hacker avança, divulga da cidade inteira e aí vira o caos. E basicamente o filme é um filme que se concentra em falar de sexismo, de feminismo, de ego masculino, hipocrisia social, né? E leva as premissas leva essas premissas a um nível exagerado e choca o público. É difícil você lidar com a independência e a liberdade sexual de jovens de 18 anos que jogam isso na cara das pessoas e não querem saber o que as pessoas estão pensando, entendeu? É foda, mas na sessão a sessão foi punk de meia-noite, porque fora eu e mais uns 3 caras, eram as mulheres aplaudindo e gritando e o resto dos homens em silêncio absoluto. Né? Exatamente. Então, aqui no Brasil 2018, aqui, eu quero ver o que esse filme vai causar, entendeu? Só antes de você explicar o Hereditário, parabéns, Thiago. A gente já te deu parabéns aqui. Feliz aniversário. Você entrou agora para assistir a gente já tinha te dado parabéns, te dou de novo. Feliz aniversário. Eu até fiz propaganda do 7 já. Ele sabe até que o nome do seu site. Mas falando aqui, falando sobre Assassination Nation ainda, fiquem atentos porque esse filme vai causar comoção e nós somos os primeiros a falar dele aqui no Brasil. Entendeu? E nós somos os primeiros a falar dele aqui no Brasil, tá? Demos o furo. Razão de aspecto deu o furo. Que nem o prefeito. A gente fez nós somos os primeiros a falar desse filme no Brasil aqui, né? Sessão de estreia. E é importante, assim, uma coisa importante, inclusive, sobre a cobertura que a gente faz em Sundance, que é bom dizer, né? É que se você não faz a cobertura em loco, você traz para o Brasil as notícias filtradas pelas agências de notícias que, na verdade, estão reproduzindo a lógica americana. Né? Então, isso muda bastante a perspectiva. De qualquer jeito, Assassination Nation foi um filme que causou lá e vai causar ao longo do ano nos cinemas. Pode ter certeza que daqui, apesar do vídeo do Assassination Nation ter, sei lá, umas 200, 300 visualizações no Razão de Aspecto, que pra gente é muito, daqui a alguns meses ele vai ter 150 mil no Otávio Gás, 70 mil no Berlotti, 380 mil na Carol Moreira e 220 mil na Natália Kreuzer e tal, porque esse filme vai mobilizar o debate sobre o assunto quando ele for lançado. Podem ter certeza absoluta disso. E o Hereditário? Aliás, eu até perguntar antes do Hereditário, você quer fazer alguma pergunta, Douglas? Você tá tão triste, Hereditário. Deixa ele falar do Hereditário e depois a gente... Tá, já o Hereditário, esse sim eu destaco, porque esse é um filme que eu acho que ninguém estava esperando muito no festival. É um filme de um gênero mais comercial, vai chegar aos cinemas rapidinho e pega um grande público, eu acho que é consensual, né? Ao contrário de A Bruxa, né? Que fizeram todo um hype inadequado para o estilo do filme, né? Ao Cair da Noite, a mesma coisa. Corrente do Mal, menos. O Hereditário, ele é um filme assustador pra caralho, num sentido de terror tradicional, só que ao mesmo tempo inovador, entendeu? Cara, o filme é realmente muito, muito, muito assustador. Premissa pra dar uma sinopse aí, pra deixar o gostinho. Cara, sem estragar. É difícil dar a premissa do Hereditário. O melhor é você ir pro filme sabendo pouco dele. Mas, basicamente... Qual tipo de terror? Não, é um terror tradicional mesmo. É terror supostamente sobrenatural. Por que supostamente sobrenatural? Eu não posso dizer se sobrenatural ou não, porque a grande... tensão do filme é você não saber até o desfecho se é sobrenatural ou se as pessoas estão loucas. Entendeu? Esse é o grande negócio do filme. Mas, basicamente, você tem uma família, morre a avó, né? Morre a matriarca da família, e aí isso desestabiliza a família no luto, e começam a acontecer coisas estranhas, e tem a menininha... meio autista com problema. É um terror. Mas eu não posso. Eu não posso dizer mais que isso. Mas assim, o que eu posso dizer é que esse filme é realmente assustador. Ele te assusta com as coisas mais simples do mundo. E se você. É difícil você ficar no escuro depois de ver esse filme. É difícil. A minha comparação é
a melhor comparação para você entender, não a história, mas para você entender a lógica do filme, é Invocação do Mal 1, mesmo estilo, só que melhor. Opa! Entendeu? Melhor que Invocação do Mal 1. Eu não tô brincando. Depois que eu vi esse filme na madrugada, depois que eu vi esse filme na meia-noite, eu acordei 2 vezes gritando para ouvir barulho no corredor do hotel, entendeu? Assustado. Mas o Maurício assiste, vocês sabem, né? Não. Velho, o filme é assustador. Ainda bem que tava nevando, né? Tava branquinha a cidade. Pra você ver como o filme tem coisas muito simples, assim, entendeu? Você imaginar, por exemplo, um filme com som Dolby 5.1, né? Você tá na sala de cinema com um filme 5.1, você tá no fundo da sala, entendeu? Aí tem uma cena lá que tem alguma coisa escrevendo na parede. Assim, a sala fica naquele silêncio absoluto e você só ouve atrás de você. Atrás de você, assim, você fica, puta que pariu, tá? O filme ele é realmente assustador. Claro que já começou o hype, é o Exorcista da nova geração, eu não sei o que e tal. Mas eu acho que é melhor ir pro filme sabendo pouco sem dele. Hype, né? Hype faz exatamente, sem hype. Mas você vai se cagar nesse filme. Entendeu? Olha aí, tipo, levem suas fraldas. Bom, mudando aqui então agora a pauta, já que eu sou setorista de filme ruim, setorista de animação que não teve no festival, o Maurício não conseguiu cobrir a única animação que teve. Vamos falar de filme brasileiro, né? Sim, teve verdade, claro. Benzinho e o Ferrugem. Isso. Né? E pelo que eu ouvi dos vídeos, 2 filmes excelentes, né? Sim. Principalmente o Benzinho, eu acho que você gostou mais do Benzinho. Gostei mais do Benzinho, mas aí é gosto mesmo. Sim, não é uma são 2 questão de filmes qualidade. excelentes. Ferrugem é que é a biografia daquele ator? Não, mas era uma boa. Lembrando, mas isso é para os velhos, né? Ninguém vai lembrar do Ferrugem. Opa, lembrei. Bom, ele lembrou do Ferrugem adulto já, né? A gente lembra do Ferrugem Eu criança. acho que Ferrugem adulto, criança... Exatamente. Não, os filmes brasileiros, cara, nesse ano foram muito melhores que o Não Devora Meu Coração no Festival de Sundance do ano passado. E são 2 filmes muito diferentes entre si, inclusive tem entrevista, né, com a equipe dos filmes nos vídeos, né? Tanto tem entrevista com Ali Muritiba, o diretor do Ferrugem, e tem entrevista com o Gustavo Pizzi e a Karine Telles, que é a estrela do Benzinho. São filmes muito diferentes, né? O Benzinho, ele é um filme assim que você sente o Brasil nas profundezas do seu ser. A melhor definição para ele é um filme sobre a mãe do Whindersson Nunes. E não estou falando isso para dar hype, né? Mas é o arquétipo da mãe do Whindersson Nunes mesmo, que é basicamente a mãe de classe média baixa, trabalhadora, com baixo nível de educação, apaixonada pelo filho, mas com amor bruto, que reage daquele jeito meio histérico nas situações mais dramáticas. É bem o tipo. Assista os vídeos do Whindersson Nunes sobre a mãe dele, visualize e você tem a Karine Telles no Benzinho. Não, em alguns momentos é engraçado, né, na verdade. Em alguns momentos é engraçado, porque as histórias do Whindersson Nunes ficam engraçadas porque ele está contando, né? Com certeza, quando ele estava passando por aquilo, não tinha graça. Enfim, é um drama familiar muito, 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 muito bom. A Karine Telles está assim no nível da Regina Casé no Que Horas Ela Volta, considerando que no Que Horas Ela Volta ela era a Dona Bárbara, né? Ela fazia a Dona Bárbara. A atriz fez Fala Comigo no ano passado. Tava no Nada também. Inclusive, nos bastidores de entrevista eu falei com ela sobre o Nada. Olha, o melhor filme que eu vi com você nos últimos tempos foi aquele curta-metragem. Já o Ferrugem, não. O Ferrugem, como os outros filmes ali em Muritiba, ele é um filme brasileiro, porque ele é brasileiro, mas ele não está tratando necessariamente o tema brasileiro. Está tratando o tema universal, linguagem visual universal. Se você se você mudasse o som do filme, botasse ele com uma dublagem perfeita, você poderia ser um filme de qualquer país. Né? Que trata do mesmo tema do Assassination Nation, mas com uma outra abordagem, que é o vazamento de vídeos íntimos, né? De um casal de adolescentes. E é um filme, na verdade, que tem 6 atos, né? Porque ele está dividido ao meio, primeiro do ponto de vista da Tati, e o segundo do ponto de vista do René. Cada uma das partes tem 3 atos, né? Então esse é o ponto. É um filme de 6 atos, eu diria, mas que dá o ponto de vista de 2 personagens envolvidos na história. É um filme intenso, cara. É um filme intenso, é um filme forte. Só que para a questão do vazamento, ele está mais para uma linha depois de Lúcia, quem já viu sabe o que eu estou falando, do que para uma linha Assassination Nation, né? Porque o Assassination Nation ele descamba para
para um filme de terror super produzido, para uma vingança feminina e tal, uma coisa bem filme americano, né? E o Ferrugem não, ele é um filme bem dramático. Só para explicar para o público ali, que eu vi no vídeo, mas a maioria não viu, fala quem é a Tati e quem é o René. A Tati e o René são dois adolescentes que estão numa excursão da escola. Se sobrecarrega de coisa voltou. aqui. O René, ele é o novo interesse amoroso dela, né? Não é o namorado dela. E ela perde o celular na viagem, e quando eles retornam da viagem, acabam vazando um vídeo íntimo que ela tinha gravado no celular. E aí ela tem que lidar com as consequências disso na escola, e o René tem que lidar com as consequências desse vazamento. Né? Já antecipo, devem ser bem diferentes, né? São muito diferentes. Mas eu não posso dar spoiler. Eu só posso dizer que... Eu não vi o filme também, eu não tenho como dar spoiler. Se você tem filha, irmã, sobrinha, qualquer coisa de 10, 11 anos ou mais, assista esse filme e leve-a para ver esse filme. Uma das coisas que me chamou a atenção, aí eu não vi o filme também, mas é muito curiosa essa escolha dele escolher como um dos protagonistas o ficante, né, da vítima do vazamento, assim, que para dar uma outra estética, assim, para a gente se colocar, que é muito comum a gente se colocar só no lugar, o cineasta fazer o filme para se colocar só no lugar da vítima. É uma escolha que me despertou curiosidade. Não sei se ficou bem feito, segundo o Maurício, está lindo. Não, tá lindo. Vamos aí, aguardemos. Esse filme realmente está lindo. Ele é um filme muito forte mesmo. Você sai impactado do cinema e você sai pensando, porque é uma história, cara, que tipo pode ser a história de qualquer pessoa que a gente conheça, entendeu? Ela não tem nada de anormal. Né? Maurício, acontece o tempo inteiro. Dado o nosso adiantado a hora, agora eu vou te perguntar o seguinte: você quer comentar algum filme? Quer destacar alguma coisa? Do Festival de Sundance? Do Festival de Sundance. Não, eu destacaria os 2 filmes nacionais que devem chegar. O Benzinho, inclusive, está programado para o primeiro semestre. Mas destaque mesmo para mim. O meu favorito no festival foi We the Animals, mas é um drama, digamos que é menos comercial, né? Eu acho que os filmes de grande audiência que vão causar, e que eu digo, vá assistir, que você não vai se arrepender. Não que você vai gostar do filme, né? Mas que o filme não vai te deixar indiferente. Hereditário e Assassination Nation. Esses dois Sessão de Meia-Noite. Exatamente, 2 Sessões de Meia-Noite. Raro isso acontecer. No Festival de Sundance 2016, inclusive, eu acho que em português ficou Sombra do Medo. É o filme iraniano, que eu também era o filme foi o meu filme favorito naquele festival. Rapidinho, você acha que ainda dá falar dos 2 de espionagem, que é o Beirute e o Cat vs. Spy? Então, vou falar dos 3 grandões lá que eu vi, que vão atingir grandes públicos e se tornarão blockbusters, né? Um é o Puzzle, que é um drama sobre uma dona de casa que vira jogadora de quebra-cabeças e isso muda a vida dela. Ótimo filme, né? Para brother audiences, como eles dizem lá, é um filme bem recomendado. O The Cat vs. Spy, um filme de espionagem sobre o Moe Berg, que é um ex-jogador de beisebol que se torna um espião na Segunda Guerra Mundial. Não existia CIA ainda, se chamava OSS. Mas apesar de ter curtido o filme, eu acho que ele é um jogo da imitação um pouquinho piorado, entendeu? Tem muito clichê desnecessário no filme, eu acho. Eu até falo no vídeo, né? Porque assim, você pensa, o cara tá lá, ex-atleta, tá trabalhando no escritório, aí ele... não aguento mais ficar no escritório, pelo amor de Deus, me dá essa missão, cara. Não, vai chegar no seu tempo. Ele sai correndo pelo corredor, aí surge o general, que é o Jeff Daniels, e fala, vem cá que eu tenho uma missão pra você. Aí manda o cara pra missão que é o mote do filme, que é ele matar o Werner Heisenberg, que seria o suposto cara que estaria criando a bomba atômica dos alemães. Então esse é o mote do filme. Mas é um filme, assim, é bom, é comercialmente legal e acho que é um filme que que o grande público vai gostar. E o outro é o Beirute. Esse é um filme de espionagem um pouco melhor, se passa na Guerra Civil do Líbano. Sobre um bar que tem em Brasil. Sobre um bar, documentário sobre. Exatamente. Que se passa durante a Guerra Civil do Líbano. John Henry, aí você tem questão palestina, Mossad envolvido, CIA e tal. É um filme mais tradicional também, mais linear e tal, mas ele é o melhor desses 3, na minha opinião. E quando você falava com um público não cinéfilo, entendeu? O pessoal que não trabalhava com cinema,
ou quando era cinéfilo, você ia falar com um público comum, que na verdade é a maioria do festival, você perguntava que filme você gostou mais? Aí todo mundo falava Beirute. É o filme, foi o filme favorito das massas. Entendi. Entendeu? Então, acho que vai fazer sucesso e é um bom filme. Eu dei 4/5 pra ele, é uma ótima nota, né? Eu curto bastante filme de espionagem, quando você comentou. E aí, só pra... Alguém tem mais alguma coisa sobre Sundance? Não? Só pra mostrar pra vocês o tanto que Sundance é um festival rico. Eu tava dando uma olhada nos filmes que o Maurício não viu em Sundance. E que eu fiquei pilhadíssimo pra ver. Tô aguardando chegar no Brasil. Tem The Happy Prince, que é um filme sobre a vida do Oscar Wilde, dirigido e estrelado pelo Rupert Everett, quase que não sai. Ofília, que é a Hamlet visto, interpretado pelos olhos da Ofília. E quem estrela como Ofília é a Daisy Ridley, né? Daisy Ridley, a nossa Jedi. Tem um filme que chama I Think We're Alone Now, que é um filme de ficção científica. O Peter Dinklage é um filme de pós-apocalíptico, o cara tá sozinho no mundo. Tentei ver 3 vezes. É um cara que tá sozinho no mundo, parece bem interessante. Juro, eu tentei ver 3 vezes o filme e não consegui. Tem vários. Tem Come Sunday, que é um filme com o Chiwetel Ejiofor, não sei se é essa a pronúncia, que ele faz o papel de um pastor, a ascensão e queda de um pastor. Isso. Tem The Tale, que é um filme com a Laura Dern, que também é uma mulher super bem sucedida, até que se descobre que umas cartas em que ela tinha tido uma relação algo especial e íntima demais na adolescência acho que com professores, se não me engano. Isso. Alguma coisa assim, e aí a vida dela é revirada de cabeça para baixo. É o tipo do filme que provavelmente ela vai dando um show de interpretação. E de documentário tem um monte, mas um monte mesmo. Eu separei alguns aqui que eu fiquei atraído. Por exemplo, tem um documentário chamado Hall, que é sobre o Hall Ashby, que é da mesma geração do Spielberg, da mesma geração do Scorsese, etc. Mas foi um dos que não... Ele era daquela geração, mas ele preferiu ir pro lado da super filme de arte. Eu não gosto desse termo, filme de arte, mas enfim, filmes menos comerciais. E acabou que, enquanto o pessoal da geração dele, Coppola, ele, Spielberg, Scorsese e Spielberg dispararam, foram grandes astros bem-sucedidos, ele caiu meio que no esquecimento. É um documentário sobre ele. Tem The Cleaners, que é um pessoal em Silicon Valley que é especializado em limpar coisas da internet. Tem Our New President, que é um documentário sacaneando loucamente o Trump. Coisa sobre a relação dele com a Rússia, etc e tal. Tem The Oslo Diaries, que isso aí é obrigatório para diplomatas, que é um documentário falando dos bastidores do acordo de Oslo na década de 90. Tem The Price of Everything, que é um documentário sobre o preço das coisas de arte. Você viu esse? Então fala rapidinho aí. Não, assista o vídeo pra gente não alongar, mas esse eu vi, eu comentei, eu dei 4 de 5 pra ele. Me parece muito bom. This is Home, que é um documentário sobre os refugiados sírios. The King, que é sobre o Elvis Presley. Não tem mais nada pra falar sobre o Elvis Presley. Mas o The King, eu não vi, mas um amigo meu, um amigo meu americano lá viu e ele curtiu muito esse documentário. Eles, na verdade, eles fazem um paralelo entre a ascensão e queda do Elvis como a ascensão e queda do sonho americano. Bastante interessante. Então por isso que o filme chamou bastante atenção lá. Você pulou o Kailash aí, que foi o que Kailash eu vinha pro fim aqui porque eu ia dar uma olhada. O Kailash parece que é muito interessante, que é o Kailash Satyarthi, né, que é o vencedor do Prêmio Nobel, que fala sobre resgate e reabilitação de crianças vítimas de trabalho escravo. Cara, ou seja, de vários sabores. Um que tu não destacou e que eu tenho certeza que tu ia gostar. Com certeza. Que foi o vencedor do prêmio do público para me desmoralizar, na verdade. E também foi um filme que eu tentei ver 3 ou 4 vezes e não consegui. O dinamarquês The Guilty, que é um thriller policial. Eu vi esse anúncio, mas me pareceu assim um filme policial legal. Não me chamou a atenção nenhum particular. O filme comoveu o público. Muito bom. Então você vê, Sundance tem para dar e vender todos os estilos. Estamos aqui, Razão de Aspecto, 3º ano seguido, cobrindo 2 anos com Conexão Sundance, mas 3 anos já de Razão de Aspecto, sendo pioneiro nessa cobertura de Sundance. Ninguém no Brasil, ninguém no Brasil, e acaba com a nossa festa. Tudo bem, mas enquanto ele não for, ninguém no Brasil faz a cobertura de Sundance igual a Razão de Aspecto faz. Ninguém. Não, é verdade. Esse ano a Folha estava lá, mas não fez. É foda, né? Grande Maurício Costa. Maurício Costa vai ser correspondente externo em breve, hein? Novidade. Só rapidinho que se você quiser sentir um pouquinho, Sanders, eu tomei a surpresa, tava no festival, mas eu vi no Netflix já, a Futile and Stupid Gesture, que é a biografia do... Já tá no Netflix? Do Ainda Doug bem que eu não Kane. Paguei pra ver. Eu quase paguei pra ver esse filme. Então. É a biografia do Doug Kane, que é o criador do National Lampoon, dos criadores, o roteirista de um filme que é muito cotado na minha geração, que é o Clube dos Cafajestes.
Assim, é um pioneiro do humor. Eu e o Lucas já vimos o filme e o Maurício ainda não viu. Não viu. Detalhe, ele não tá na Netflix Estados Unidos. Ele não tá na Netflix Estados Unidos. Já tá no Brasil. Ele já tá no Brasil. Estreou dia 26. Ótimo. Muito bem, olha aí. E olha só, rapidinho. O Maurício deixou os filmes pra você, mas ele deixou pra mim a garrafinha do festival. Então, ó, Aproveita só e mostra eu. a forma da água. Mostra a outra lá. Essa aqui é a minha Esse garrafinha. diretor de fotografia de ver. O Maurício me deu essa. Muito bem. Vambora, ok. Segundo, Oscar. Não, calma, que tem agora é o Oscar ou destaque? Vamos fazer o Oscar. né? Oscar. Oscar. Bom, Oscar a gente não viu tudo, não tem como ver, então a gente vai comentar algumas coisas, assim, alguns gostos ou não gostos. Vamos começar de trás pra frente, né? Pra chegar no final. Eu só do melhor não filme. vi um de cada categoria, eu acho. Olha só, esse um é o que vai ganhar. É isso que você tá dizendo. Bom, não sei. Eu não vi um indicado estrangeiro, que foi a cabine de hoje, eu vou ver amanhã, já tá no Brasília. E o único que eu não vi dos indicados a melhor filme até agora foi Trama Fantasma. Não estreou ainda também, né? Não. Vou dizer começar, eu vou fazer três ou quatro reclamações aqui, depois eu passo a palavra pra vocês, não falo mais nada. Primeiro, Star Wars está concorrendo à melhor trilha sonora. Acho indicação pela fama. Não tem nada de especial na trilha sonora de Star Wars. É o John Williams sentado na fama, infelizmente, já há algum tempo. Minha segunda reclamação. Roteiro adaptado de Logan. Todo mundo gostou. Eu acho o roteiro de Logan extremamente conveniente quando precisa. Algumas mortes ali no meio do filme quando precisa. Nessa você tá sozinho. Essa eu tô sozinho, mas deixa eu reclamar. Até porque é difícil ter um filme do Wolverine que não tenha mortes. Não, mas não é, porque é conveniente. Aquele negócio, o meu personagem fica vivo só até aquele momento, aí fala assim, agora que eu já fiz isso, eu posso morrer. A Forma da Água como roteiro original. Polêmica. A Forma da Água está sendo acusado de plágio do Lady Bird também? Lady Bird? Também vou reclamar de Lady Bird. Não vamos condenar os filmes antes do processo terminar. Eu só queria saber como a vida da diretora pode ser plagiada. Não sei, eu sei que... eu faço filme sobre a minha vida e me acusa de plágio. E atenção, eu não tô nem falando que o filme é ruim, né? Muito pelo contrário, eu escrevi A Forma da Água, é ótimo. Eu tô fazendo para indicar para melhor roteiro original, Dodge. Eu fiz um filme que um homem se apaixona por uma mulher, aí dá errado e depois dá certo, eles ficam juntos. Plágio. Shakespeare já falou isso. Aliás, normalmente não, Shakespeare dá errado, depois dá mais errado. Mas se indicasse A Forma d'Água para roteiro então adaptado... Então Lars von Trier tá plagiando. Lars dá von errado, Trier. depois dá mais errado, tá plagiando. E aí alguns assim, por exemplo, eu acho indicações totalmente válidas, mas não acho que mereçam ganhar, porque não... Uma eu não acho nem válida, que é o Octavia Spencer por atriz coadjuvante na Forma da Água. Eu acho que não tem nada demais a interpretação dela. Ela tá fazendo... Não tá errado. Não tá errado, tá ok, mas não é algo para ser destacado. E duas indicações do Corra para melhor filme e para melhor ator, eu acho boas indicações. Que bom que o filme foi indicado, mas não torço por ele porque eu não acho que tá acima dos outros. Pronto, falei, não falo mais nada. Mas aí eu falo sobre o Corra, na verdade, assim, nós não podemos esquecer que o Oscar é um prêmio da indústria americana. Né? O Oscar é um prêmio da indústria americana. Então o Corra fez um mega sucesso de cinema lá. É um filme que bate forte nos temas da sociedade americana. Eu acho completamente natural que ele entre. E acho ótimo que tem um filme de terror indicado a melhor filme no Oscar, porque isso é uma raridade. Não, né? Isso é a primeira coisa e tal. E a indicação para melhor ator, eu também acho que ele não vai levar, mas a gente tem que lembrar que esse é um dos anos mais concorridos em melhor ator que tem, né? Então... assim, e porque a gente não viu ele está excepcional ainda, né? Eu não vi o Trama Secreta ainda, né? Não vimos Trama Secreta, Fantasma, algo assim. Fantasma. Mas assim, a interpretação do ator do Corra tá fantástico, mas realmente não vai com o Gary Oldman ali, é quase impossível alguém levar. Um filme como Corra, que é um filme assim, que começa em Sundance, entendeu? Para esse tipo de filme, a indicação é o prêmio. Entendeu? Ele ganhar é uma coisa muito fora da casinha. Mas para esse tipo de filme, a indicação é o prêmio. Você ter o Daniel Kaluuya indicado e o Corra indicado, para esse filme, é coisa de louco, entendeu? Você tá falando de filmes que foram produzidos fora dos estúdios por, sei lá, 4 milhões de dólares. Né? E o cara tá indo lá disputar contra... o Guilherme Del Toro e um foi orçamento 19 milhões, não foi muito, foi 19 Não, mas isso é 5 vezes mais. É um orçamento gigantesco de estúdio, né? E tal, então, contra Spielberg com The Post. Exatamente. Ou não, mesmo se for na técnica aí, pega, sei lá,
Blade Runner 2049, que tá em fotografia lá, com daqui a pouco ele- 150 milhões, tá? Pois é. Muita grana. Que deixa eu perguntar lá pro Lucas aproveitar. Lucas, você viu os curtas de animação? Não? Vi. São 5 curtas Então, indicadas, né? animação e curta de animação. Quem ganha? A carta? Não, quem ganha fácil na animação vai ser o Viva, tá ganhando todos os prêmios, e é justo a indicação e o provável prêmio. É um daqueles filmes mega emocionantes que a Pixar te manipula do melhor jeito possível. Você começa assistindo assim, você acha que é filme bobinho e depois você sente o golpe. As outras indicações, primeiro a ausência, o Lego Batman me surpreendeu a ausência e pra mim é até um pouco injusto, não tá, mas enfim. Tem o Com Amor Van Gogh, que tecnicamente é exemplar, são mais de 100 quadros do Van Gogh pintados. Se fosse premiar a inovação, era ele, né? Com certeza. Agora o roteiro ele é bem formulaico, então né, não deve ter muita força. Touro Ferdinando, que é... O roteiro do Viva também é bem formulaico, né? Nem Formulaico tanto, Pixar, claro que nem- é. não. Não, mas Tá. você não pode usar o adjetivo só quando você não gosta. Né? É formulaico, funciona, mas é formulaico. A forma da água é totalmente... A fórmula da Pixar tá no Viva. Agora, você não vai deixar o que filme a ruim fórmula só dela porque... é foda, né? Exatamente, justo. A grande surpresa foi o Touro Ferdinando, dirigido pelo Carlos Saldanha, que é um bom filme, eu dei 3,5 pro filme, ele é totalmente infantil. Ué, no começo dos 3,5 era nota baixa. Né? Aí o Touro Ferdinando, então, talvez foi a mais surpresa. E tem o Poderoso Chefinho, que essa mesa ficou me zoando porque eu dei nota alta, tá aqui no Oscar, olha aí, ó. Olha aí, ó. Só porque eu dei nota mais alta do que pro Silêncio. Não, eu não usou o Poderoso Chefinho por ser 4. Eu usou por você dar na 4 pro Poderoso Chefinho e 3,5 pro Silêncio. Não. 3,5% do Scorsese? Exatamente. Tá bem. E aí, falando bem rapidinho. Falando bem rapidinho dos curtas. Tem o Low, que é o curta da Pixar, que abriu pro Carros 3, que é mais infantil e é o mais fraquinho de todos. Talvez ganhe por ser Pixar, mas em geral a Pixar não ganha os curtas. Tem o Negative Space, que é o meu favorito, que fala da relação de pai e filho e malas. O resto vocês vão assistir. Como que se estabelece essa relação, é coisa linda em stop motion. Malas de viagem. É como organizar malas. Esse é o mote do filme. Cecília vai adorar esse filme. Tem Dare Basketball, que é a história do Kobe Bryant, narrado por ele com trilha do John Williams. Pouco favorito esse filme, né? E o filme é lindo, muito bem desenhado. São rabiscos muito bem delineados ali. Tem Garden Party, que é um trabalho de TCC. E o visual é inacreditável. A história de sapos numa casa abandonada. E aí, por que essa casa está abandonada, a gente vai descobrir no curta. Mas olha, o visual desse filme é disparado o melhor, talvez, das 10 animações. Assim. Então, vocês já acham por aí, né? Na locadora do Paulo Coelho, vocês conseguem achar bem. Pelo menos quem assiste, quem ouve na Redcast sabe o que significa a locadora do Paulo Coelho. Então, Negative Space é o meu preferido dos curtas. Mas eu acho que o do Dare Basketball, por causa do Kobe Bryant e John Williams, deve levar na categoria. Vou perguntar aqui pro Oniel, porque o Oniel tem cara de coisa técnica. O Oniel faz cara de coisa técnica. Aí nós temos aqui mixagem de som é ótimo. Mixagem de som e edição de som. Só para começar aqui. São duas quase iguais. E tem... São exatamente as mesmas indicações. E tá num sarrafo no céu, né? Se eu fosse, pela minha opinião, do que quem mereceria ganhar, por mim seria Baby Driver. Eu aposto que não vai ganhar. Ritmo de Fuga, né? O Ritmo de Fuga. Eu aposto que não vai ganhar por causa do Kevin Spacey. Eu acho que até me surpreendeu ele já ser indicado para mim, porque a coisa em cima do Kevin Spacey está muito forte. Não pela qualidade. Agora, assim, por mim, assim, um trabalho... Eu diria que eu tenho muito pouco conhecimento técnico para avaliar isso. E a mixagem de som tá tão genial em Baby Driver que assim, surpreende. Eu também acho que outro que eu gostaria de ver ganhando seria o Blade Runner. Não acho que vai levar também. Tem ali muito a forma d'água, talvez vá entrar no caminhão de... Eu acho que eu colocaria assim... Edição e mixagem de som. Em termos de querer... E de olhando assim, eu acho que o prêmio está entre Ritmo de Fuga se resolverem não dar atenção para a questão política, a questão de bastidores do filme, e o Dunkirk, né? Que tem um som espetacular. Eu quero dizer, precisa edição e mixagem de som, se o prêmio for realmente técnico, é Dunkirk. Os outros nem se comparam. Você acha que Baby Driver, não? Não, no som não tem comparação. Porque a edição de som do Baby Driver... Aí talvez seja para montagem, ou do Baby Driver vai para montagem, porque deveria estar, mas não foi indicado.
Mas tecnicamente aí, a melhor Montagem edição é mixagem foi, tá? de som. Ah, ele foi? Montagem foi. Ah, ótimo. Porque é o que ele merece, de fato. Agora, a melhor edição de som e a melhor mixagem de som desses filmes aí é Dunkirk. Se for na técnica, né? Agora, assim, a gente sabe pode dimensões, entrar né? na onda de ganhar Forma forma d'água, d'água por outra tudo. coisa. Agora, o som, você vai na sala de cinema. O som do Blade Runner também é eu vou muito dizer bom, uma mas coisa é que pra os você, outros dois você vai são- sentir a diferença pelo seguinte, ó, pra um leigo entender que diferença faz porque que Dunkirk é melhor. Você assistir Baby Driver em casa no fone de ouvido, você vai ter uma experiência muito parecida do que a que você vai ter assistido no cinema. Não vai afetar o filme. Se você assistir Dunkirk, baixar no seu computador ou na TV, você Comprar o não vai Blu-ray. ter a experiência que você tem vendo Dunkirk no cinema. Entendeu? Essa é a diferença da mixagem da edição do som desse filme. Porque o Dunkirk dentro da sala de cinema, você sente no meio do bombardeio, cara. No IMAX, então. É isso. Então é por isso. Então. Já passando aqui pra montagem, eu não vi Eutônia ainda, né? 3 Anúncios para um Crime também não, mas não sei se 3 Anúncios para um Crime é um filme que a montagem vai falar tão alto quanto em Ritmo de Fuga, Dunkirk, A Forma d'Água. Mas eu acho que tem duas coisas. Porque a montagem do Dunkirk também é difícil, porque difícil, são três, sim, são sim. três. Porque eu acho que, na verdade, é o favorito para ganhar. Mas é que aí a montagem você pode ir por dois critérios, né? Pela dificuldade técnica da montagem, por exemplo, que é muito difícil você fazer o que você fez no Baby Driver, e que é o que eu premiaria como montagem, né? Os cortes, as sincronias e tal. Também é difícil o Dunkirk com as 3 linhas paralelas, mas eu não acho a montagem do Dunkirk tão boa, porque até hoje tem pessoas que acham que o avião tá voando o dia inteiro, né? Então, se as pessoas não entenderam, tem algum problema no Voando filme. uma semana. Isso, O barco que tá exatamente, voando. o barco que tá voando. Agora, 3 Anúncios para um Crime, por exemplo, aí não é a montagem na técnica visual, é a montagem no da sentido lógica narrativo, da lógica narrativa do filme, que realmente é sensacional. Quais são os indicados? Tem aí uma forma aí, A Forma da Água e Eutônia. Eu acho que quem deveria ganhar na montagem é o Baby Driver. Eu suponho, eu não vi o Eutônia ainda, mas eu suponho que por ela ser uma patinadora, a montagem do filme vai brincar Sim, muito com essa questão do exatamente, movimento isso, dela e tal. isso. E dos Design de produção, estamos nos técnicos ainda. Também lá em cima, A Bela e a Fera, Blade Runner, Destino de uma Nação, Dunkirk e A Forma da Água. E aí eu lanço uma pergunta que todo ano eu me faço. Se para design de produção, figurino, principalmente esses dois, quem faz retrospectiva histórica é mais fácil ou mais difícil? É mais difícil. Porque eu não sei, porque na parte histórica você tem de onde tirar a inspiração. Eu sei, mas Quando você tem cria direito. do zero, é um negócio... 3 são. Mas se você fosse partir do pressuposto, todos os filmes históricos teriam um ótimo figurino, e não tem. Eu não, eu E aí, não o acho. que vocês acham? Mas desse eu design? acho que no design o meu favorito, eu acho que o design de produção mais bonito e mais detalhado eu empato aqui, né? Pra mim é um empate. Design de produção pra mim é um empate entre a Olha pra Forma câmera lá. d'Água, Isso, entre a Forma d'Água e Blade Runner 2049. Eu acho que todos eles estão muito bem. que eu acho que Eu são, gosto muito também do Destino de uma Nação. eu acho que são os dois que criam as ambientações mais marcantes. Eu concordo com o Maurício, de fato. Eu até coloco o Blade Runner na frente, mas eu concordo que da Forma d'Água tá excepcional. Só que Bela e a Fera fez um sucesso gigantesco de público. Eu imaginava que ia vir indicações, eu acho muito difícil sair de mãos vazias. Não sei se nessa categoria ou Seria se a na, consolação, assim. ou se em figurino, que tá mais fácil dele ganhar. Mas eu cravo, Bela e a Fera sai do Oscar com alguma estatueta. Talvez essa, tipo mas, Esquadrão Suicida. mais pelo sucesso, né? Foi a maior bilheteria do ano lá, Eu sei, então... não, tô brincando. E é um filme muito Eu bonito, imagino. esteticamente, né? Sim. O que a gente não falou aqui? A gente não falou efeitos de visuais? efeitos visuais. Efeitos visuais ainda tem efeitos visuais também tá lá em cima. Eu chutaria o Planeta dos Macacos, porque é o mais difícil. Quais são? Planeta dos Macacos, Guerra nas Estrelas, Kong, que em comparação macaco por macaco do Planeta dos Macacos é muito melhor, Guardiões da Galáxia e Blade Runner. Pesado. Eu acho que o único que distorce um pouco aí é o Kong. O assim. meu... tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom, mas muito é bom, bom. mas tá uma liga abaixo. A exigência dele é menor do que dos outros. O UFC dos gorilas, pra mim, tá sensacional. Aliás, inclusive, Foi o Lucas? Não, isso tá na minha, Foi a sua crítica, crítica do Razão de Aspecto também. Não, eu não roubei, cara. O Lucas, ele tem um problema que ele acha que ele tem o monopólio das ideias da língua portuguesa. 2 milhões de pessoas veem o mesmo filme, ele tem uma ideia, a outra pessoa tem a mesma, e ele acha que ele foi roubado. Falando... Mas falando sério, Nos Estados Unidos, quem O processa te- primeiro que ganha. o ator que faz o Kong,
É o mesmo ator que faz a cena do macaco do The Square, né? O Terry Notary. Dos efeitos, eu acho que tá muito para pro Planeta dos Macacos. Eu acho que eu colocaria o Andy Serkis como ator, inclusive, tem que ter essa menção, porque o que ele faz, o macaco ele é mais humano que os humanos naquele filme por causa do Andy Serkis. E é claro que isso aí tem um trabalho de efeitos visuais muito forte. Apesar de que Blade Runner também é maravilhoso, né? Tecnicamente, não há o que se falar contra o Blade Runner. Acho que até o Dude que gosta menos aqui do... mas eu gosto menos 4,5, não 5, exato, né? então os efeitos são sensacionais. Eu diria que quem tá sobrando aqui é o Guardiões da Galáxia, que é aquela filme, o efeitos visuais mais pop, mais... Não que esteja ruim, mas dentre esses aqui, pra mim, é o mais fraquinho. Eu acabei de me lembrar que no meio do Guardiões da Galáxia tem um efeito assim que eles tem, acho que é uma dobra temporal e tal, que eles fazem um efeito de cartão. Não, apenas não. Não, mas apenas não porque tu não gostou, não porque tá ruim, né? Não, tá bem feito, mas... Então, é ficar daquele jeito e tal, não é? Que aliás é como são os Guardiões da Galáxia. Vamos lá, não, então ainda tem a segunda leva aqui dos techs. Maquiagem, eu colocaria o Destino de uma Nação. Então, mas quais são os 5? São 3 só. Destino de uma Nação, Extraordinário e Vitória Abdul. Eu acho... Vitória Abdul. Você votaria Vitória Abdul? Não, porque você falou Vitória Abdul. Abdul. Abu é o macaco do Aladdin, não é isso? Não, aí eu não sei. Assim, se você der o prêmio de melhor maquiagem para o Destino de uma Nação, você vai estar desvalorizando a interpretação do Gary Oldman. Vai dar de melhor ator também, pô. Mas eu não sei. Eu acho que a maquiagem Extraordinária tá excelente também. Mas pode ser, mas eu acho que extraordinário. Mas eu acho que vai ganhar o Destino de uma Nação. Eu vou apostar. É lembrar que assim, a categoria é maquiagem e cabelo. E é por isso que o Vitória Abdul tá também, porque os penteados, né, da parte da Inglaterra são muito fortes nesse retrato da rainha. O Churchill era calvo, tem menos chance. Mas, assim, o melhor de tudo seria ter um protagonista careca nem da maquiagem. Grosso modo é a disputa entre o Jacob Tremblay e o Gary Oldman, né? Eu acho que o Gary Oldman leva, porque assim, você não reconhece o ator, você coloca o Sirius Black do lado do Churchill, senão você fala, não é a mesma pessoa. Mas isso, todo filme do Gary Oldman é assim. Ele é um... Aí tem figurino que o Lucas já deu uma palhinha aqui. Bela e a Fera, Destino de uma Nação, Trama Fantasma, que eu acho que talvez venha forte, porque o cara é um estilista. A Forma da Água e Vitória Abdul. Você reparou que nesses técnicos todos a gente menciona a Forma da Água, e ele é muito bonito, mas eu não acho que ele tem que fazer o balde da noite, não. Eu não acho que ele vai levar 9, 10. Não, deve levar um 6. Não, Sobre a Forma da Água eu afirmo, é um novo La La Land. Deve levar um 6. Novo La La Land, indicado a 35 e vai levar... Eu acho que não leva o principal, mas eu também acho que não. Nós chegaremos lá. Então, beleza. Alguém quer cravar a figurino? Eu cravo a Bela e a Fera no figurino. Eu gostaria de Vitória Abdul só porque eu gosto do filme. Mas talvez a Bela e a Fera ganhe aqui esse... Vamos todos concordar que está na hora do Roger Deakins ganhar a fotografia? Sim, eu acho que embora todas estão ótimas. Destino de uma Nação, que é ótima fotografia, Mudbound, Dunkirk e Forma da Água. Não, vai ganhar o Roger São todas fotografias muito bonitas. Eu não vi Mudbound, então eu estou mentindo aqui, mas as outras... Eu vou falar dele depois. As outras são fotografias muito boas. Mas o Roger Deakins é de uma fudelância, que é um negócio... É de uma fudelância, já foi indicado várias vezes, não ganhou, mas assim, apesar de todas estarem boas, na fotografia... O Blade Runner aí tá acima dos outros 4. Que vai servir como Oscar de consolação. Aliás, eu acho, inclusive, o seguinte, voltando aqui, o Andy Serkis tá escrito no futuro dele que ele vai ganhar o Cecil B. DeMille pelo exatamente. Assim, ele nunca ocorreu a nada porque ninguém via. Mas, tipo, o cara revolucionou toda uma época do cinema, né? Então, ele já pode dar um pra ele prévio já. Canção original, não sei. Honestamente, eu só vi uma. Então, eu só ouvi o This Is Me e já torço pra ela. Você não viu Viva? Não vi Viva até agora. Eu acho que vai ganhar o This Is Me, na verdade. Qual é a canção dos outros? This Is Me, Stand Up For Something, do Marshall. Mystery of Love, do Me Chame Pelo Seu Nome. Mighty River, do Mudbound. Remember Me, do Vivo. E This Is Me, do Rei do Show. O Marshall tá indicado? O Marshall tá indicado. A canção. Não, eu sei. Mas é que eu não consigo imaginar esse filme no Oscar. Eu vi o Marshall no avião. Só vai ser legal porque deve ter essas... Eu gosto muito quando eles montam essas músicas no Oscar, especialmente quando eles não são preguiçosos. Sim. Pra mim, fácil, tá entre o Vivo e o Rei do Show. Né? Não tem muito pra onde escapar. Eu gosto mais não só do filme, mas da música do Remember Me, do Viva, que em português ficou bem mais ou menos, mas então
já que a gente no Brasil aqui, a maioria das sessões são dubladas, tentem achar no YouTube aí a canção original, que vale a pena. E no contexto do filme, as duas. A do Rei do Show também é maravilhosa, a música, mas eu vou apostar no vivo aqui. Só que a canção original, na verdade, é em espanhol, muito mais parecida com em português. O meu coraçãozinho diz que talvez ganhe This Is Me pela valorização do musical. Inclusive, enquanto dizendo uma linguagem. coisa, o Rei do Show era um que tinha condições de estar em figurino e de estar em direção de arte também. É verdade. Daniel? Não, essa é a área que eu não vi, nenhum dos filmes. Eu não Então, quero muito ver. bem. o Agora show. sim, agora eu vou pra página. Ó, vamos mudar de página. A página aqui dos importantes. Opa! Opa! Filme estrangeiro, alguém quer palpitar? Posso falar. Bom, o Bingo, né, ele não foi pra lista final nem dos 9 e, infelizmente, modo justo. Porque os outros filmes, essa lista tá excelente. Excelente essa lista. Eu vi 4 dos filmes, então o filme que eu não vi o Maurício viu, então ele complementa. Corpo e Alma tem uma alegoria muito interessante, um estudo de personagens com dificuldade de se relacionar. Tá na nossa lista dos 10 Tá na lista dos 10 melhores. Uma Mulher Fantástica é realmente uma Mulher Fantástica no filme. A atriz, que é a Daniela Veiga, devia estar para melhor atriz. O que ela faz ali é fisicalidade muito forte. O filme ele é muito lindo na questão dos espelhos. A história é muito interessante também. Eu vi hoje O Insulto, vai ter crítica amanhã no Razão de Aspecto. E é um filme de tribunal que você fica na ponta da cadeira o filme todo. Você entende os dois lados, que é uma coisa rara no filme de tribunal. Você entende o lado dos advogados, que é a coisa mais rara ainda. Não força. E assim, envolve questões políticas e religiosas no Líbano. Então, eu tô cogitando até que é o meu preferido. Tem o The Square, que eu não gostei tanto, então vou deixar pro Maurício falar. E tem o Desamor, que é o filme russo, que vai estrear no Brasil agora dia 15, que é o único que eu não vi. Então, vou deixar o The Square e o Desamor pro Maurício falar. Eu pensei nessa piada quando você falou do filme de arte. E eu pensei, eu vou deixar pra falar do Oscar de filme na hora do Oscar de filme estrangeiro. Do The Square, não filme de arte. Então, porque o The Square é literalmente um filme de arte. Porque ele não é só um filme falando sobre arte contemporânea, mas ele tem a mesma estrutura abstrata da arte contemporânea. E eu acho que ele vai ganhar, na verdade. Eu acho que ele vai ganhar, chega como favorito, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, não foi pouca coisa. É um filme... os filmes de arte, na verdade, o espaço dos filmes de arte no Oscar é no Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Geralmente. E eu acho que esse filme ganhou o Globo de Ouro, ganhou quase todas as premiações, deve vencer. Mas o meu favorito, pela segunda vez... Não, o meu favorito... É o que você acha que vai ganhar? Não. Então é preferido. Você é preferido? Não, é o meu favorito porque eu tô falando informalmente. Porque o favorito do Oscar é o meu favorito. Entendi. O meu favorito é o Loveless, o Desamor, né, que ficou em português. O filme russo. Sem amor. Sem amor em português. Bom, no IMDb Sem tem amor. Desamor. Sem amor. Tá bom, ok, mudaram o nome então. Sim. Enfim, que basicamente é um filme sobre um casal que despreza o próprio filho, pré-adolescente, até que o garoto some. E aí... Cara, esse filme é daqueles filmes que você sai assim... Você sabe aquela angústia, assim, te gera um vazio, que quando você sai do filme parece que você tá oco. Entendeu? Esse filme é assim, é o que eu gosto mais. Muito bem, reta final aqui, rapidinho. Melhor roteiro adaptado, a gente tem Artista do Desastre, Me Chame Pelo Seu Nome, Logan, A Grande Jogada e Mudbound. Vocês acham que Logan vai ganhar como coisa histórica? Não vai ganhar. Vai ser o Me Chame Pelo Seu Nome. O Me Chame Pelo Seu Nome até teve menos indicações do que eu imaginei e vai ganhar, eu acho que o roteiro, que vai ser a única indicação, vai ser o único prêmio do Me Chame Pelo Seu Nome e de modo justo. É um belo roteiro, assim, uma bela construção de personagens. Metade do roteiro não é um saco infernal. Aí é outra. Depende do que você chama de saco infernal. Você entende na segunda metade o blá 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 do começo, se você quiser considerar assim. De uma construção de dois personagens muito fortes, muito complexos. É a história de uma construção de um amor, então, de um triângulo de certo modo, então assim. E tem um diálogo final que merece só por aquela linha daqueles diálogos ali. Eu não vi A Grande Jogada e nem vi o Lágrimas sobre Mississippi. Então, mas o Me Chame Pelo Seu Nome está mais cotado mesmo por ter ganho vários prêmios aí nessas prévias. Eu acho que se tem um concorrente aí pro Me Chame Pelo Seu Nome é o Mudbound. Que inclusive é um filme
que injustiçado, devia estar... Dependendo do viés social do Oscar, talvez ele ganhe um impulso sobre o Me Chame Pelo Seu Nome, mas se bem que não, né? Os dois são- Talvez, mas eu acho que ele devia figurar entre os 10 indicados ao Oscar, entendeu? Você ter o destino de uma nação e não ter Mudbound indicado aos 10 melhores do Oscar, assim, você olha... Porque o Mãe, tudo bem, né? A gente entende que dividiu o público e tal, tem flopou, tem várias coisas, mas o Mudbound, até pelo sucesso que ele fez nos Estados Unidos e toda a quantidade de premiações que ele ganhou lá, esse é um filme que não podia estar fora dessa lista. Inclusive, dizer uma coisa aqui importante, assim, eu acho que a Greta Gerwig não devia ter sido indicada a melhor direção. Eu acho que quem devia ter sido indicada a melhor direção é a Dee Reese, que é a diretora do Mudbound. Entendeu? Faz uma direção muito mais difícil do que a Greta Gerwig faz. Ainda que Lady Bird seja um filme excelente, ele é um filme com uma direção convencional, entendeu? De cara, eu vou falando aqui, amantes da sétima arte. Mãe não tá indicada a nada, é só por irritação dos judeus de Hollywood lá, viu? O filme é genial. O né? tema é muito difícil. pra mim. não ia ser indicado. A gente vai falar agora de roteiro original e é sempre bom fazer a ressalva. Prêmio de roteiro original, indicação de roteiro original, não é para o roteiro mais original, mais criativo. É que a galera confunde isso. Roteiro original é que roteiro original é que não tem nada peça prévio. inédita, Então não é uma continuação, não tem um livro por trás, não é de um personagem conhecido. Então, assim, do Harry Potter, enfim, Animais Fantásticos não seria um roteiro original, por exemplo. Por mais que pudesse ser mega criativo, alguma coisa nesse sentido. O A Chegada, pronto. O A Chegada, que é um roteiro bem inventivo, por ser baseado num livro, ele entrou na categoria de roteiro adaptado. Muito bem, roteiro original. Nós temos Doente de Amor, que me surpreendeu estar aqui, fiquei até com vontade de ver o filme. Até pra filme. Ele não me surpreendeu. Eu digo assim, porque ele fez muito sucesso nos Estados Unidos. Não, exato. Aí Corra, Lady Bird, Forma da Água e 3 Anúncios para um Crime. Lady Bird também ainda não estreou no Brasil, né? Então a gente fica nessa... Eu acredito que o favorito aí seja o 3 Anúncios para um Crime. Eu não vi ainda. Eu tô pegando pelo impacto semana que vem. Que teve aí na mídia americana, principalmente. Eu acho que a Forma d'Água não merece merece a indicação, mas não merece o prêmio. Plágio! Ignorando a parte do plágio. Aí, que se for plágio, obviamente não merecia estar ali. Né? Então é uma indicação polêmica nesse sentido. E eu não vi, infelizmente, nem o Lady Bird nem o Doentes de Amor. O Corra tem um roteiro fantástico, mas aí entra muito o que o Maurício falou. A indicação, para mim, já é quase um prêmio para ele. Então, assim, para mim... Mas eu acho que leva como prêmio de consolação. Eu acho que, assim, se o Corra ganhasse como roteiro original... Não ia, eu também não acho que vai ganhar, mas se ganhasse ia ser bastante interessante, porque ele é um roteiro que ninguém esperava. Você vai lá vendo, é um filme de terror ruim, não é? O roteiro original. Ele é um roteiro original por não ser adaptado, é um roteiro original pela originalidade das escolas de samba do Rio de Janeiro. 10 e tal. Não, o Corra é um barato, pra quem não viu, é que você começa o filme, você acha que é um filme de terror ruim. Aí depois você vê que é um filme social bom. Então é um negócio meio complicado, assim. E de terror bom. E de terror bom, não deixa de ser. Atriz coadjuvante, não vou nem falar do Octavia Spencer aqui, porque... Eu quero falar uma coisa sobre o Octavia Spencer. Eu não sei se alguém percebeu isso, né? Mas alguém tem que ter percebido. Tem duas coisas com o Octavia Spencer na Forma d'Água. A primeira é que claramente tem um paralelo do Forrest Gump e do Bubba no filme. Entendeu? Com ela falando o tempo todo lá, e o outro quietinho, e os dois limpando o chão. Sabe? É a segunda coisa. A outra que eu morri Acabou o roteiro original, olha aí. A outra que eu morri de rir, pouca gente entendeu, né, na verdade, é que tem uma cena em que eles fazem piada com o Octavia Spencer na cabana. Né? Porque ele vai falar lá... porque ela fala, eu não sei como Deus se parece, e o Michael Shannon, não, ele se parece com um humano, como eu, talvez ele se pareça com você, né? E na cabana ela faz não Deus. Tanto quanto você. Não, ela se parece, ou talvez se pareça com você, como eu ou como você, se parece com mas você. depois ele faz comentário racista. Logo com você mesmo. Com você mesmo, exatamente, mas eu achei sensacional. E aí, quem vocês estão... Quem são as outras? A gente tem Mary J. Blige por Mudbound, Alison Janney por Eutônia, Laurie Metcalf, melhor sobrenome, Metcalf por Lady Bird e Leslie Manville por Trama Fantasma. Esse aí eu tô no escuro porque eu não vi os filmes ainda. Nesse Só caso, a Forma da Água eu acho a interpretação Blige, zeríssima. A Mary J. Blige no Mudbound, o prêmio é a indicação, né?
pra ela. Eu acho que vai ganhar a Alison Janney, apesar de eu não ter visto o iTone ainda, ele é ela que tá ganhando todas as premiações. Mas a atuação da Laurie Metcalf no Lady Bird tá sensacional. Ela faz a mãe. Eu acredito que o Lady Bird só pode ser um filme bom, porque ele é um filme tão... Assim, Ele é bom. Em termos de premissa, etc., ele é super convencional. Então, assim, ele só pode ser muito bem executado. Não, ele é bom. Ele é um filme ótimo, mas é por isso que eu disse que eu acho que a Greta Gerwig não devia estar indicada a direção. Porque... Mas, assim, na verdade, você tem um hype no Lady Bird, foi indicada a melhor filme e tal, então faz todo sentido você indicar a Greta Gerwig a direção e toda a discussão do Me Too, não tem indicações de mulheres. Mas, entre os indicados ao Oscar aqui, a melhor direção de mulher é a do Mudbound, não é a do Lady Bird. Entendeu? Esse é o ponto. Já tem justiça até dentro do... Esse é o ponto, exatamente. E que ser mulher negra ainda. Entendeu? Falando sobre as atuações, aconteceu um fenômeno muito interessante. No Globo de Ouro, no BAFTA e no Prêmio dos Críticos, todos repetiram em ator, atriz coadjuvante e ator coadjuvante. Então a gente teve uma coincidência. Muito dificilmente algum desses prêmios vai sair das mãos de quem já tenha levado tudo. Que foi? Vamos lá. Foi do Aitonia. Alison Janney. O Sam Hockett, do Três Anúncios para o Crime. Isso. No melhor ator, o Gary Oldman. E na melhor atriz, a Frances McDormand, também do Três Anúncios para o Crime. Nós estamos chegando lá, então, ator coadjuvante, ator e atriz, a gente meio que já entrou aqui de uma vez. Esses três nomes que o Lucas falou são fortíssimos, né? São fortíssimos. Assim, uma coisa... A Sally Dawkins está ótima, mas eu acho que ela vai rodar para Frances McDormand. Então, vamos lá. Assim, o meu favorito no Oscar, que eu acho que vai ganhar, e é o meu preferido, é o Três Anúncios para um Crime. Apesar disso, eu acho que a atuação da Sally Hawkins é uma atuação mais difícil que a atuação da Frances McDormand. Então, eu daria para o Três Anúncios para um Crime, com certeza, o prêmio, eu acho que acho que vai ganhar 4 Oscars, vai ganhar melhor filme, vai ganhar melhor atriz, vai ganhar melhor ator coadjuvante, vai ganhar melhor roteiro original, disparado, porque ele é o melhor roteiro original. Mas eu acho que que a atuação da Sally Hawkins era mais merecedora de prêmio do que a atuação da Frances McDormand especificamente. Ator tá ganho pro Gary Oldman ou Daniel Day-Lewis por estar se despedindo e porque você é sempre fodando? Eu não diria isso, porque você sempre pode acontecer o que aconteceu com o Stallone, né? Ganhou todos os prêmios e perdeu o Oscar. Todos, aí que tá. Não, o Stallone ganhou todos os prêmios antes do Oscar. Ganhou o Globo de Ouro, ganhou o SAG, ganhou da crítica. Teve também, mas foi dividido os outros prêmios que ganhou foi o Mark Harris. Tudo que eu apostei no Mark Harris. Muito bem. Então, em princípio, a gente tá apostando aqui no Gary Oldman a ver Daniel Day-Lewis por ser quem é, mas o Gary tá muito foda. E a Frances McDormand vai ganhar a melhor atriz. A Frances McDormand, melhor atriz, a gente com carinho imenso pela Sally Hawkins, porque se tem uma coisa que é meio indiscutível é que ela tá ótima na forma da... O filme não funcionaria sem ela. Não. E vale só uma menção ao ex-vampirinho Robert Pattinson, que tá fenomenal no Good Time, que é o Bom Comportamento. Que ele devia estar aqui... Até pelo conjunto da obra, ele fez o Z e fez o Bom Comportamento. No Bom Comportamento, em especial, ele tá fantástico. Pra mim, ele tinha que estar na vaga do Daniel Kaluuya, por exemplo. Claro que a indicação dele é mais social, é mais uma questão de premiar o Corra. Mas, olha, vejam sem preconceito o Bom Comportamento, que ele tá irreconhecível. Agora... mas o Bom Comportamento não teve campanha suficiente. Não, mas tem isso. Não foi de qualidade. Não investiram no Robert Pattinson para ser o concorrente. Sim. Então, não vai. A gente tá sempre lembrando que o Oscar não é um prêmio simplesmente do que é melhor, né? Isso ainda porque fez a melhor campanha também. E agora a dupla de dois, o melhor, direção e... Com qualquer eleição, né? Exatamente. Melhor filme, melhor direção. Agora, difícil aqui. Direção tem o Nolan, o Jordan Peele, do Corra, tem a Greta Gerwig, do Lady Bird, tem o Paul Thomas Anderson, do Trama Fantasma, o Maurício aqui já arrepiou até o último cabelo de felicidade aqui, você gosta pra caramba, né, do Paul Thomas Anderson, e Forma da Água, Guilherme Del Toro. Será que vão premiar o Del Toro? Acho. Del Toro... Aí eu não vi os principais concorrentes ali, né, mas eu acho que é o momento do Del Toro pelas premiações anteriores. Né? E eu acho também porque é um filme... Veja bem, eu acho que uma coisa que você tem que levar em consideração em qualquer filme que você vai fazer, quando você está lidando com filmes que são todos excelentes, né? Nenhum filme do Oscar da direção,
Mulheres Além do Tempo, assim, que você fica Estrelas perguntando. Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Que você fica perguntando por que o filme tá no Oscar, apesar de ser legal, bom filme. Não, o Destino de uma Nação não tá aqui, tá? Destino de uma Nação tá o melhor filme. Não, mas não tá na melhor direção. Não. Ok, Ele nem merece. Ok, beleza. Eu acho que a direção do Guillermo del Toro nesse filme é muito mais difícil. Eu te pergunto uma coisa, muito mais Maurício. difícil você dirigir A Forma d'Água. É uma coisa até que eu comentei Que na você- crítica escrita, eu queria que você comentasse sobre isso. Eu acho que o Forma da Água, ele é... Entenda o que eu vou perguntar. Ele é um filme tão convencional que se não fosse o Del Toro, ele ia ser um filme comum. Ele ganha magia muito que é na mão do Del Toro. Sim, e por causa da Poesia, Sally então. Hawkins. Mas eu acho que ele é convencional no roteiro. Isso é diferente de ser Isso. convencional no resto. A direção não é nada Não, é isso que eu tô convencional. falando. mais ou esse- menos. Por isso, se botasse na mão de outro diretor, talvez... Mais ou menos, na verdade, né? Porque se você percebeu que essa que é a questão. Se você percebeu que o roteiro é convencional, é porque a montagem também foi, entendeu? Porque você pode montar um roteiro convencional de outra forma e ele fica melhor. Mas a Forma d'Água, ele não é... Eu gostei muito do filme, deixando bem claro, mas ele não é o meu preferido, porque eu acho que ele... o final do filme é completamente atropelado. Entendeu? Afogado, né? Não, atropelado. Baleado. Ele fica afobado, entendeu? Eu acho que a sequência final do filme, as coisas se aceleram demais. É um dos poucos filmes, normalmente eu falo, precisa cortar 10, precisa cortar 15, 20 Não, minutos. ele precisava de um precisava pouquinho dos 15 mais, mais, eu exatamente. também acho. Também Exatamente, concordo. porque eu Ali, acho- acho que quando os dois se conhecem, caberiam 5 minutinhos a Isso, mais eu quero dizer, de aproximação, a coisa que de mais- estranhamento, e para Isso. depois engatar, e ali antes do... Isso. Eu acho que isso é um problema de montagem do filme, na verdade, de roteiro. Certamente essas cenas foram filmadas, pode acreditar. Foi exatamente isso que eu senti no filme, que a construção da paixão dela pelo homem anfíbio é muito apressada, é muito rápida. Entrou, olhou, beleza, toma um ovinho, nós nos amamos, sabe? Tipo, que Você não se isso? apaixonou por um ovo? Não. Ainda não. Só quando era de chocolate. Mas falando sério, eu achei isso muito apressado, entendeu? E eu acho que isso prejudica um pouco o filme. Além do que, se tratando do próprio Del Toro, não tem como você não comparar com o Labirinto do Fauno. E o Labirinto do Fauno é melhor. É bem melhor. Então, não tem como, entendeu? Você, basicamente, ele fez um outro filme do mesmo estilo que é inferior ao que ele já fez, então... São grandes coisas do Oscar, né? Como o Scorsese, quando ganhou o Oscar, ganhou por um filme que não tá nem entre os 5 melhores dele. É bom, mas não... Mas você tem que levar em consideração que quando ele concorreu das outras vezes, os outros concorrentes também era foda. Entendeu? É que nem o Joaquim Fênix, fez umas 3, 4 atuações do caralho. Aí quem concorreu com ele? Daniel Day-Lewis. Esse ano tá complicado. Se você pega, por exemplo, a interpretação do Joaquim Fênix no Mestre, bota hoje aqui, encarava o Gary Oldman, entendeu? Mas naquele ano, com o Lincoln... Ano passado eu cravei que ia ganhar o La La Land e quase ganhou. Quase ganhou. Por alguns segundos ganhou. Esse ano eu já tô mais maduro, assim, eu acho que embora a Forma da Água tenha feito essa renca de indicações, ela não vai ganhar. Acho que vai ser 3 anúncios. E eu nem vi 3 anúncios ainda. Meu único porém para 3 anúncios é que ele não foi indicado para diretor. Para diretora, nunca. Então, diretor mesmo. Não, porém, isso é uma injustiça. Mas fica estranho o filme de melhor filme não ter... Eu não lembro a última vez que o filme... Foi Argo 2012? Que ele não estava indicado para diretor e ganhou o filme. Então, assim, faz quase 10 anos. Então, 5. 2012. Faz sentido. Então faz 5 anos que não temos uma indicação de um prêmio de melhor filme para alguém que não estava na direção. Mas isso eu acho que não Alguém acha que Me Chame Pelo Seu Nome pode ser uma bomba e ganhasse melhor filme? Não. Me Chame Pelo Seu Nome, o prêmio dele é roteiro adaptado. Mas aqui eu vou discordar um pouco do Lucas, assim, porque isso não, mas eu vou discordar porque na prática você está tentando tratar o Oscar com uma lógica de mérito, que não é só isso, é a lógica de lobby, entendeu? 3 Anúncios para um Crime, ele é um filme que está crescendo na reta final, é um filme excelente, vai ganhar, mas, tipo, não tem como você pegar, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com Manchester à Beira-Mar, entendeu? O filme, o prêmio do diretor é o Oscar de roteiro. Certo? É isso que vai acontecer. O ano passado, o Kenneth Lonergan ganhou o Oscar de roteiro original, entendeu? Apesar de ele até ter sido indicado a melhor diretor. Mas aí você vai perguntar, e nessa lista, cara, também, aí, você pegou de diretor, não tá o Spielberg, não tá o Ridley Scott, não tá o Denis Villeneuve,
Não tá uma galera aí, né? É foda. É. Tá vendo? Fica indicando qualquer um. Mas não vamos indica esses combinar que caras. quem não pode ganhar melhor filme é o Destino de uma Nação, né? Não. Belíssimo filme, mas não pra ganhar. Não, esse filme... Depois também não vi, mas me parece que também assim, não é essa. É bom, muito bom, mas não é pra ganhar o Oscar também. Também acho que não. Maurício, eu tenho que te perguntar, são 10 horas da noite, você precisa ir embora ou a gente pode continuar o destaque, aliás, em cartaz e tal? Tem mais Então uns vamos lá. minutinhos. Em cartaz, acabou Oscar, tá? Acabou Sanders, chega, não quero falar mais de nenhum filme. Eu vou fazer um destaque em cartaz, que vai entrar em cartaz daqui a pouco, é um destaque complicado, que é o Stronger, o que te deixa mais forte. É um filme, o que te faz mais forte. É um filme que, inclusive, tentou ser lançado para melhor ator com o Jake Gyllenhaal e não conseguiu, para mim, justamente não conseguiu. É um filme que está muito bem cotado na crítica, que tem recebido uma boa resposta do público lá nos Estados Unidos, vai estrear aqui, acho que semana que vem. E eu odiei a experiência na sala de cinema, eu achei, assim, extremamente clichê, extremamente explorativo, banal, uma exploração de apelo sentimental terrível. E, mesmo assim, eu saí do cinema dizendo, eu vou dar 1 em 5 para esse filme. Mesmo assim, eu não vou conseguir dar 1 agora, que a experiência em si passou. Eu acho o filme, assim, para mim, totalmente atroz, porque é uma história, sinopse, né? Um sujeito que perde as pernas no atentado da Maratona de Boston, e o filme basicamente conta como é duro perder as pernas para ele e para a família. É uma história de sofrimento e superação, igual a 300 que se vê por aí por ano, só que bem realizada, só que totalmente clichê, todo mundo já viu 50... Meio ponto por conta dos efeitos visuais. Não, eu vou dar até 2 em 5, porque assim, vai agradar um grande público, vai ser um sucesso de público. Aquele pessoal que gostou de A Cabana, por exemplo, vai gostar, que tem aquele pessoal que se emociona com histórias de superação, mesmo que seja aquelas histórias que você já viu outras muito parecidas, vai amar o filme, vai chorar nas cenas para chorar. Eu preferia ter saído no meio, eu não saí no meio porque eu estava ali como crítico, se eu estivesse como espectador eu teria saído no meio. E aquela coisa de reconhecer que o filme não funcionou para mim, mas vai funcionar para outros. Então, assim, fica como uma desrecomendação para quem gosta de bons roteiros e como uma recomendação para quem gosta de se emocionar com apelo emocional. Na verdade, eu queria fazer um em cartaz, mas eu não vi o filme não. Então eu vou perguntar para quem viu, porque tem gente na mesa que viu. Eu vi o trailer e achei tão bom, e depois vocês me falaram que ele não é tão bom, então comentem um pouquinho aqui para os espectadores do Todo o Dinheiro do Mundo. Ok. Posso começar? Todo o Dinheiro do Mundo é um filme que ele na parte visual, muito bem dirigido pelo Ridley Scott. O trailer é bonzão. Primeiro vamos falar da parte mais interessante, né? Que foi indicado como ator coadjuvante por causa da polêmica que teve Kevin Spacey, que foi substituído ali. O Plummer está muito bem, mas assim, muito bem no sentido de que ele teve 5 minutos para se preparar, então ele conseguiu fazer uma interpretação que dá uma certa dimensão para um personagem que é unidimensional. Então, muito bem do tipo, ele tirou leite de pedra, mas ainda ali uma nota 3 em 5 se fosse analisar a interpretação. Porque o personagem é muito banal. Então, o serviço era simples de fazer. O filme tem vários problemas de ritmo, principalmente o terceiro ato, que é muito decepcionante, que você tem muitas conveniências e um arremedo de final feliz ali. A história merecia mais, é uma história que pode ser contada de uma forma muito mais dinâmica. Ele não resolve se quer contar a história do milionário que não quer pagar o resgate do neto, ou da mãe que quer resolver o problema, ou do cara sequestrado. Ele fica tentando contar as 3 histórias ao mesmo tempo e não conta nenhuma delas. Funciona visualmente, funciona como drama em alguns momentos, em especial quando retrata a mãe. Não funciona como suspense, não funciona como um filme como um todo. Então, eu saí razoavelmente divertido ali do filme, mas podia ser tão melhor. Acho que o Lucas teve outra... Mas da hora que chegar em você, você fala. Maurício, seu destaque em cartaz. Não, vou começar discordando sobre o Stronger aqui. Mas assim, eu não acho o Stronger um filme excelente. Eu acho que, na verdade, ele é um filme mediano. Mas, ou seja, 4 de 5. Não, esse não é um filme mediano. Filme mediano é um filme que faria a nota mínima para passar, né, que seria uma nota 6, portanto corresponde a um 3.
Um filme 3,5 é um filme bom, de 3 para baixo é um filme, vai indo ruim, péssimo, desastroso, quero me matar. Prefiro ser empalado e tal, essas coisas todas. Mas o The Stronger, Mate, na verdade... por favor, eu acho que o The Stronger, na verdade, tem uma coisa que as pessoas não podem esquecer, que é o seguinte: a história é verdadeira, aquela é realmente a história do cara. Então, então, assim, dizer que é um roteiro clichê. Bom, a vida do cara é um clichê, a vida é um clichê, aquela é a história do cara. Fazer o quê? Só não roteiro, exato. Não, ok, mas eu não acho que é um bom filme. Eu acho que é um filme mediano, entendeu? Tipo, eu também não acho que é um bom filme, mas não acho que é esse filme desastroso todo e tal. E, apesar de também não achar que é pra Oscar, a interpretação do Jake Gyllenhaal tá boa, tá bem boa. A não ser que eu não sei realmente se... seria possível interpretar alguém que teve as pernas explodidas e entra em depressão de um jeito assim super contido, né? Dirigido pelo Ingmar Bergman, que vai ficar sem as pernas na cama pensando: e agora que eu não tenho, mais a bala. Eu não tenho as minhas pernas, eu não posso mais me movimentar, eu devo testar o paradoxo de Zenon? Não, cara, o cara grita, ele se desespera, ele briga com a esposa, é aquilo ali mesmo, é a vida real do cara. Que o Ingmar Bergman faria assim mesmo. Eu sei. Quem não viu ainda o The Flash, o vídeo de paródia The Flash dirigido pelo Ingmar Bergman, é sensacional. Será que eu sou mais lento ou sou rápido demais para alcançar a bala? Ele tem o pesadelo que ele não pega a bala. Então é isso, então não é isso. O filme é aquilo ali mesmo, é a vida do cara, é um filme americano sobre um ataque terrorista nos Estados Unidos. Ele realmente virou o herói de Boston, aquelas coisas são todas verdadeiras e tal. E sim, no que eu concordo com o Aniello, é um filme que realmente vai funcionar para as plateias que querem motivação, tudo e tal. Mas eu não esperaria um roteiro mais original do que a história como ela realmente é, que foi o que eles quiseram contar. Agora, é um filme mediano. Também não acho que seja 2 de 5, também não acho que passe de 3. Eu acho que é um 3zinho, tá bom. Extraordinário, por exemplo, é melhor como filme de motivação. Essa foi a sua recomendação do cinema? Foi o comentário? Foi, eu sabia que alguém ia falar do Stronger. Lucas, sua recomendação, aproveita e comenta. Tá, então vou começar pelo Todo o Dinheiro do Mundo. Eu discordo do Aniello até em 2 pontos. Eu saí do filme gostando mais do que o Aniello, aí conversando com o Aniello passei a gostar menos que ele. Que a atuação pra mim do Christopher Plummer, pra Oscar de jeito algum, o Patrick Stewart do Logan deveria estar no lugar. E ele tá ali qualquer coisa. O personagem é mais fraco, eu concordo, mas assim, a atuação dele é vilão de novela. E ele falou que visualmente o filme é belo. Eu não entendi a fotografia do filme, na realidade. A fotografia do filme não se encontra. Eu não sei se foi atrapalhada pela montagem de alguma maneira, mas assim, a fotografia do filme ela é muito desequilibrada, então nem visualmente o filme me pegou. A minha indicação, eu vou fazer uma indicação mais genérica, porque assim, aproveitando que janeiro até comecinho de fevereiro tem muitos filmes infantis, analisar filmes infantis é um pouco complicado, né, pra gente adulto e pra criança que não vai ter análise técnica. Mas a gente tem filmes infantis muito bons, ou pelo menos razoáveis, e filmes infantis terríveis. Então, quando a gente faz crítica de, por exemplo, Gabi Estrela, ou de, por exemplo, Encolhi a Professora, e damos nota baixa, não é porque a gente não entende a cabeça de uma criança, porque a criança riu, então o filme é bom. Não, é porque eles realmente têm problemas de roteiro, de direção, de interpretação. Na parte técnica, eles são muito ruins. Ao passo que, por exemplo, Peixonauta, que é um filme nacional, uma animação totalmente infantil, por exemplo, crianças de 5, 6 anos. E o filme é bem positivo, funciona em diversos frentes. Touro Ferdinando, eu dei uma nota, se fosse para dar nota mesmo, eu daria 7 de 10. Vale, tá no Oscar. Então, assim, você tem filmes infantis bons e ruins. É meio que uma tautologia isso, dizer que tem filme bom, mas saiba diferenciar o que é um filme agradável para um determinado público e o que é um filme bom. A gente tenta separar isso, a gente tenta separar até do nosso gosto pessoal, às vezes tirar essa roupa do nosso gosto. Eu tento, claro que tento. Tem um monte de filme que eu não... ou vários filmes que eu não... O Corpo e Alma, por exemplo, não é um filme que eu gostaria, pro meu gosto pessoal. E o filme de Chaves, em que ele tá jogando futebol, que é o Chanfle, eu ia adorar como fã e dei nota baixa. Então, assim... deixa eu falar uma coisinha sobre o Gabi Estrela. Eu não vi o Gabi Estrela e tal, mas eu acho que filmes como o Gabi Estrela, eu acho que tem um problema na análise do Lucas, na análise da maior parte dos críticos, assim. Porque esse é um filme feito especificamente
para ser um episódio estendido do seriado e pro público do seriado. Isso é um problema. Não, isso não é um problema, porque é isso que o filme quer fazer. Não. Mas o que ele quer fazer é algo ruim. Não, ele quer fazer o que ele quer fazer. Então Se o pronto, seriado acabou. se você acha o seriado ruim, o derivado ruim é ruim. Mas ruim é um filme de terror que tenta fazer terror e não consegue. Uma comédia quer fazer rir e não consegue. O Gabi Estrela quer fazer um filme para os fãs do seriado Gabi Estrela. E se ele funciona para os fãs do seriado Gabi Estrela, acabou. Peraí, a palavra-chave que você falou foi um filme. E diferente de ser um episódio estendido. São coisas diferentes. Mas ele não tá preocupado com isso. Então devia estar preocupado em ser um filme, ser algo que funciona independentemente. Que funcione para aquele público. Você está confundindo, Maurício. Não tô confundindo. O que você tá confundindo é o que o Gabi Estrela quer fazer. O Gabi Estrela é um filme feito... Eu sei bem o que ele quer fazer, só que ele quer fazer algo errado. Tá, mas não é você que decide o que ele quer fazer, entendeu? Tipo, eu quero fazer um filme para os fãs de Gabi Estrela, o filme não deveria ser para os fãs de Gabi Estrela. Tentando me colocar aqui do lado, Lucas, é que comercialmente, falar, vou fazer um filme para os fãs de Gabi Estrela. Isso não tem problema nenhum. Um filme para os fãs de Gabi Estrela pode ser um filme bom, ruim, médio, etc. E a gente tem parâmetros relativamente... Mas aí você só pode avaliar, sabe, conhecendo Gabi Não, Estrela. mas é que tá, eu não tô analisando o você não tá entendendo. Eu não tô analisando o público-alvo. Eu tô analisando que, assim, uma coisa é você pegar um episódio estendido e botar na tela do cinema. Isso é uma coisa. Que aí não tem apresentação de personagem, que aí não tem uma coerência. Que foi o que eles fizeram, que eles queriam fazer. Então vou dar nota baixa, ué. Não, tá bom, você pode dar nota baixa. Outra coisa é você pegar pegar aquele universo, pegar aqueles personagens e fazer um filme. Pode funcionar e pode ser ótimo, mesmo que eu não goste do Gabi Estrela. Mas eles não quiseram fazer isso. E eu não tenho que gostar sua indicação é o Gabi Estrela ou o Não, minha indicação foi filmes infantis para janeiro e fevereiro, que lá no nosso site a gente cobriu todos até agora. E tem filmes que a gente elogiou e tem filmes que a gente não elogiou. Filme infantil para Peixonauta é bom pra cacete. Deixa eu só então dá tchau. Maurício, um abraço. Maurício, preciso me despedir, senão você... Eu vou cortar a câmera pra você poder tirar a roupa aí. Então vamos já para a despedida, sonhem todos comigo. Tinha mais alguma coisa que você gravar? Rapidinho, que tem a ver até com Stronger. É possível você discordar da proposta e achar que a proposta tem problemas. Isso. Por mim, eu entendo que filmes buscam atingir coisas diferentes e às vezes você, como crítico, discorda da proposta do filme, que é mais ou menos um dos meus problemas com Stronger. Assim, recontar uma história de motivação que já está mais que saturado para o público. Lembrando sempre que quando a gente vai fazer a crítica de um filme, aí não entra em questão em princípio. Mas o filme é ser... Olha lá, olha... Quando a gente está analisando o filme, não vem muita questão, mas o filme fez sucesso. Ótimo, Miojo faz sucesso também, não é um macarrão bom, é um macarrão... A gente tenta analisar alguns aspectos das escolhas narrativas do filme. Basicamente é isso. Lucas, dá tchau. O Maurício já deu tchau. Niel, agora fala de novo seu bordão. Sonhem todos comigo. E é meu bordão de sempre, não converse no cinema, isso atrapalha. Aliás, que obsessão, gente, para de conversar no cinema. Toda hora. Conversa na mesa. Sonhem todos comigo, não conversando no cinema do lado do Dutti. Exatamente. Um dia a gente vai fazer uma mesa especial aqui só explicando por que psiquiatricamente é ruim você falar no cinema. E usar o celular. E usar o celular também. Abraço, até a próxima mesa quadrada, que talvez já seja do Oscar, talvez seja do Guilherme Del Toro, talvez não, do Oscar não é pessoa em março, né? Oscar só em março. A gente faz filmes de carnaval? Não, a gente não vai fazer filmes de carnaval. A gente vai ver filmes no carnaval. Filmes da Carla Pérez, tem quantos? Só esse tem? Não sei. Eu espero que só tenha esse. Então, a gente volta com Mesa Quadrada com um tema super interessante para você. Provavelmente daqui a uns 15 dias. Um grande abraço, até mais.